Eu comecei programando muito jovem, com 14 eu me tornei profissional da Microsoft mais jovem certificado no mundo. Montei a minha fábrica de software, eu tinha 15 anos. Tive a oportunidade de fazer um grande cliente, que foi a Globo. Eu estava com 18 anos, era uma empresa com centenas de funcionários, 70 milhões de reais de faturamento. Eu comecei a trabalhar 12, 14, 16 horas, sábados, domingos. E isso chega uma hora que a tua saúde começa a cobrar. E a minha saúde cobrou. Eu tive um tumor no estômago e o que acabou acontecendo foi que eu tive que mudar de vida. E foi aí que a produtividade entrou na minha vida. Depois eu montei uma empresa de investimentos e comecei a investir em startups focando no equity. Ano passado a gente bateu mais de 700 funcionários dentro dessa operação em 17 empresas, mais de 4 bilhões de transações dentro das operações das empresas, em 5 países, ou seja, funcionou. Christian Barbosa! Um especialista em gestão do tempo, Christian Barbosa. O cara que é a maior referência sobre produtividade e alta performance do Brasil, um grande empresário, um grande empreendedor. Craque em administração do tempo, tem 20 anos de experiência, já treinou mais de 2 milhões de pessoas. Caramba! Em 31 países. Bom dia, Christian. Vamos entrar, por favor. Especialista em produtividade. Com 15 abriu empresa, com 16 fez o primeiro milhão de reais. A maioria das pessoas te conhecem, né, como o pioneiro em estudar e aplicar gestão do tempo e produtividade. A gente virou um case de sucesso. Montei a Tríade, que era uma consultoria para grandes empresas. A gente atendeu a Nivea, Natura, Boticário, L'Oréal, a Globo. A Globo é meu cliente mais longevo. O que você acha que são os maiores desafios hoje de produtividade nas empresas nesse mundo pós-pandemia? Primeiro é o pilar da produtividade em si. Então você aprender a planejar, aprender a priorizar, tomar suas escolhas. Mas a gente chega no segundo pilar hoje, que é a capacidade de a gente desenvolver novas habilidades. Por exemplo, o que é uma nova habilidade em produtividade? Capacidade de tomada de decisões, capacidade de resolver problemas de escopo amplo e complexo. E eu tenho um outro pilar, que é da tecnologia. Não existe mais produtividade, alta performance sem tecnologia. Você pode acordar às 4 da manhã, tomar banho de gelo. Aquele carinha que acorda às 9, liga o computador e manda um agentezinho lá de IA fazer o trabalho para você, vai ser muito mais produtivo do que você fazendo todos esses rituais malucos aí. O Christian Barbosa é o maior especialista em gestão do tempo e produtividade no Brasil, autor best-seller e criador da metodologia Tríade do Tempo. Além disso, ele é empreendedor serial na área de tecnologia, tendo participado da criação de 17 startups. Conversamos sobre a sua trajetória, o conceito de produtividade 4.0 e os negócios de tecnologia que ele está liderando atualmente. Christian, obrigado por aceitar o convite e que bom que deu certo a nossa agenda, né? Putz, casou perfeitamente com as reuniões do dia. Eu tava vendo nosso primeiro podcast juntos em 2010 para hoje, tava até falando um pouco antes de abrir a câmera. Pô, você rejuvenesceu, né? Acho que a gente não é... A gente tá numa época que tem tanta tecnologia que a gente tem que usar a nosso favor, entendeu? Então assim, só fica velho hoje quem quer. Então não é nem uma questão, dinheiro, não tem dinheiro. Cara, você pode comer melhor, você pode fazer um exercício físico, você pode dormir melhor. Esses 3 ingredientes são a chave do rejuvenescimento e também da produtividade, né? Sem dúvida. Então tem a academia, Neuralink, tem tudo aí, né? Tem tudo aí. Se usar a tecnologia direito e souber fazer boas escolhas, como tudo na vida, a pessoa fica mais jovem, fica mais sábia, fica mais produtiva e fica mais rica também. O Christian, acho que a maioria das pessoas te conhecem, né, como o pioneiro e o profissional número 1 no Brasil, né, em estudar e aplicar princípios de gestão do tempo e produtividade, né, principalmente no ambiente profissional, nas empresas onde você foi e é o número 1 como referência do Brasil, né? O que você acha, né? E isso faz mais de 20 anos já que você começou, né, nessa linha, né? Mas o que você acha que são os maiores desafios hoje de produtividade nas empresas nesse mundo pós-pandemia? Putz, essa é uma boa pergunta, sabe? Porque a gente está tentando vencer a questão da própria tecnologia. As redes sociais hoje, né, esse excesso de informações, esse excesso de opções de software, até a própria IA, ela dá tanta opção para as pessoas que há uma parálise. Então a pessoa, cara, ela vê muita informação e não para, não sabe o que fazer. Ou ela se distrai muito fácil com a tecnologia. Então acho que o principal desafio das empresas hoje, primeiro, é foco. Então esse é o primeiro contexto. O segundo é trabalhar bem em qualquer lugar onde eu estiver. E as empresas do Vale começaram a entender o seguinte, cara, essa coisa do trabalho remoto tá lascando a gente, o pessoal tá se perdendo, não tá focando, a produtividade caiu. Começou bem e agora ficou mal. Então, empresas, isso tá público, né, começaram a falar assim, cara, lá no Vale do Silício, o pessoal de tecnologia que teoricamente tudo bem tá remoto. Não, volta pro escritório, vai ser demitido. Um monte de empresas fez isso. Então esse é um outro desafio também. Pô, será que eu não consigo conciliar o meu trabalho produtivo com o meu trabalho remoto? Ou será que o home office falhou de vez? Então esse tem sido um outro grande desafio. E terceiro, as pessoas, a gente está vivendo um momento na humanidade de ondas de incoerência
a pessoa não saber direito se aquilo é legal para ela, se não é, de tentar descobrir aquilo que é importante para ela. Eu nunca vi tantas pessoas assim, falando, cara, eu sei lá o que é importante para mim, sei lá para onde eu vou, sei lá o que eu vou fazer. Tem muita opção, mas ao mesmo tempo as pessoas nunca tiveram tão perdidas. Então eu acho que unir essas coisas hoje tem sido um desafio para as empresas também. Elas estão perdendo bons profissionais que falam assim, cara, eu não sei, eu preciso parar, eu preciso entender o que está acontecendo com a minha vida. Então eu acho que os desafios de produtividade hoje, eles são um pouco diferentes do que a gente tinha 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar esse assunto. Mas eles continuam extremamente atuais. Planejar, priorizar, você decidir o que é importante, você entender onde você coloca o teu tempo e o que vai gerar mais resultado, continua a base. A gente tem mais problemas ao redor. Eu acho que, como você está dizendo, né, os conceitos e os pilares de princípio são os mesmos, só que um mundo um pouco mais complexo, com muitos mais variáveis e uma questão também geracional acontecendo, né? Exato. Eu chamo isso de produtividade 4.0, né? Eu acompanho, leio, estudo sobre produtividade, estão falando 25 anos, se eu for olhar. O meu livro, O Trilha do Tempo, ele fez 20 anos, eu lancei ele em 2003 para 2004, mais ou menos aí. Então, ou seja, são 20 anos estudando o assunto e me atualizando sobre isso. E se eu fosse fazer uma análise do que mudou de produtividade nesses últimos 5, 10 anos, né, eu diria o seguinte, que o que é uma nova produtividade? Que eu chamo de produtividade 4.0. Eu acho que primeiro é o pilar da produtividade em si, que é o que você acabou de falar. Então você aprender a planejar, aprender a priorizar, tomar suas escolhas, isso é uma base fundamental que vai se manter aí por mais algumas décadas. Mas a gente chega no segundo pilar hoje que compõe a produtividade, que é a capacidade de a gente desenvolver novas habilidades. Então a gente pode até falar mais sobre isso, mas, por exemplo, o que é uma nova habilidade em produtividade? A sua capacidade de inteligência racional. Porque a gente é muito inteligência emocional que se fala, tem curso pra caramba sobre isso, é super importante. Porém, as pessoas não aprenderam a ser racionais. E no mundo com muitas opções, a racionalidade ela precisa acontecer. Senão eu não consigo escolher. Então, outra coisa, capacidade de tomada de decisões. Capacidade de resolver problemas de escopo amplo e complexo. O que é isso? Cara, os problemas estão maiores. A gente está com escopo que são muito maiores do que a gente tinha antes, né? Com mais opções, com mais conexões, com um monte de outras coisas. Então, se eu não for capaz de navegar nesse ambiente, eu não vou conseguir fazer aquilo fluir. E uma capacidade, por exemplo, de você aprender mais rápido. Esse é um ponto. Tem gente que fala assim, eu preciso ler o livro inteiro. Só que a gente já não está mais na época que você precisa ler o livro inteiro. Você está na época que você precisa ler o que você precisa aplicar para aquele momento. E não ter aquela obesidade intelectual que tanto se fala. Sim. E que também gera essa obesidade intelectual que depois não aplica. Exato. E não gera recurso nenhum, só gastou tempo. Então a gente tem produtividade, tenho N novas habilidades que eu preciso desenvolver, e eu tenho um outro pilar, que é da tecnologia. Você não... Assim, eu falo, quando eu lancei o livro da Tríade, a capa era um pêndulo, né, aquele relógio cuco com 2 mouses. Porque eu já defendia, há 20 anos atrás, que a tecnologia ia ser a substituta do mundo. E me chamavam de maluco quando eu falava que a gente ia usar um celular para gerenciar nosso tempo. E naquela época era um absurdo isso, porque a gente estava começando a ter celular, 20 anos atrás, né? Então eu falava de inteligência artificial em 2004, me chamavam de maluco. Mas assim, é a minha formação, computação e agentes autônomos, coisas que eu basicamente trabalhei na faculdade e venho lidando com isso até hoje. Então, ou seja, mas hoje eu tenho uma frase que é fantástica, que é o seguinte: não existe mais produtividade, alta performance, gestão, seja lá como você queira chamar, sem tecnologia. Você pode acordar às 4 da manhã, tomar banho de gelo, você pode comer, você pode fazer o que você quiser. Aquele carinha que acorda às 9, liga o computador e manda um agentezinho lá de IA fazer o trabalho para você, vai ser muito mais produtivo do que você fazendo todos esses rituais malucos aí. Então a gente chegou no momento da humanidade onde você tem que entender que a tecnologia ela precisa colaborar com você. Ela não pode mais ir contra você. E as pessoas iam contra isso. E ainda vão, né? E isso é mais uma disciplina para se aprender, né? Como você usar a tecnologia como seu coworker ou seu copiloto, né? Mas a gente vai chegar lá na frente. Para quem não te conhece, Christian, como que você resumiria a sua trajetória que te trouxe até esse momento com algumas pivotadas de carreira, né? Num tweet, mas acho que não pode falar tweet que tá bloqueado, né? Então, como que você resumiria? Cara, eu comecei programando muito jovem, 9, 10 anos eu era um programador razoável, com 14 eu era um bom programador, nível sênior de código. Com 14 para 15 eu me tornei profissional da Microsoft mais jovem certificado no mundo. Montei a minha fábrica de software, eu tinha 15 anos quando saiu o CNPJ. E tive a oportunidade de fazer um grande cliente, que foi a Globo, na cidade de Santos, foi um caso público. E como foi o primeiro portal de internet do Brasil, um grande provedor junto também, a gente virou um case de sucesso. Então várias outras grandes empresas quiseram fazer os seus portais e outras tecnologias com a gente.
A empresa cresceu muito. Quando estava com 18 anos, era uma empresa com centenas de funcionários, 70 milhões de reais de faturamento. E eu, naquele momento, só sabia fazer uma coisa, programar e ser técnico. Não sabia gerenciar, não sabia fazer nada. Então eu usava muito mal o meu tempo. E aí eu comecei a trabalhar muito, porque as pessoas que não usam bem o tempo que elas fazem, trabalham mais para dar conta de tudo. E eu comecei a trabalhar 12, 14, 16 horas, sábados, domingos. E isso chega uma hora que a tua saúde começa a cobrar. E a minha saúde cobrou, começava a ficar doente e tal. Até que eu tive um tumor no estômago. E o que acabou acontecendo foi que eu tive que mudar de vida. Até para descobrir se era um benigno ou maligno um tumor. Graças a Deus não teve nada grave, mas eu tive que fazer uma mudança drástica de vida naquele momento. E foi aí que a produtividade entrou na minha vida. Eu tinha uma fábrica de software, fiz um software de produtividade. Esse software gerou um monte de dados. A gente bateu 1 milhão de tarefas na época muito rápido. E aí começamos a fazer análise de dados, data science mesmo, em cima disso, que era a minha área que eu gostava, né? Hoje IA e tal, mas a gente fazia, por exemplo, análises preditivas. Pô, se o cara planejar desse jeito, quanto será que ele consegue completar de tarefas? Se o cara priorizar dessa forma, quanto por cento que eu consigo completar versus outros modelos? A gente começou a fazer várias modelagens desses testes AB aí, ABCD e assim por diante, e entender o que funcionava e o que não funcionava. Isso virou um livro, que foi o Trilha do Tempo, que foi o primeiro sobre isso. Aí depois eu acabei vendendo essa empresa de tecnologia, porque eu quis me dedicar a essa área de produtividade. Montei a Tríade, que era uma consultoria para isso, para grandes empresas. A gente atendeu mais da metade das maiores empresas do Brasil e a gente bateu, isso que é mais legal, né, de dados. A gente bateu 5 milhões, Léo, de testes da Tríade do Tempo ao redor do mundo, sabe? Então assim, quando você tem 5 milhões de testes únicos da Tríade do Tempo, cara, você tem um volume de dados absurdo. O que é mulher, o que é homem, o que é bancário, o que é empresário. Você tem muito dado sobre isso. E, obviamente, eu fui evoluindo o método ao longo desses dados, né? Depois eu montei uma empresa de investimentos para investir em startups, que eu não queria perder o meu lado de tecnologia, mas não queria mais trabalhar com tecnologia. E comecei a investir em startups focando no equity. Até que eu descobri que o equity é uma história legal para a gente contar, mas que o profit, o lucro é muito melhor para a gente realmente falar. E aí eu mudei um pouco, pivotei de novo a carreira, falei, putz, vou vender essa parte de produtividade, vendi de novo esse negócio de produtividade e falei, quer saber, eu vou começar a criar novos negócios de tecnologia, mas em vez do equity eu vou fundar, vou tocar, vou operar e vamos ver o que vai dar. E um sucesso absurdo. Aí, ano passado a gente bateu aí quase um pouquinho mais de 700 funcionários dentro dessa operação em 17 empresas, um pouco mais de 4 bilhões de transações dentro das operações das empresas em 5 países. Então, ou seja, cresceu, funcionou, deu certo. Veio um pouco do seu conhecimento acumulado, né, com a Tríade, lidando com negócios não só no Brasil, né, um conhecimento acumulado também de investimento, contatos e tudo mais, porque eu imagino que para todas essas operações você tem seus sócios que estão na operação com você, né, tocando o dia a dia, né? Algumas eu sou CEO e toco a operação, outras eu sou só um mentor dos sócios, outra eu não sou nada e sou toda uma participação mesmo com relação a equity, a investimento. Então eu acho que esse momento que eu estou hoje, ele uniu um pouco de aprender sobre tecnologia, que foi a minha vida inteira, unido com a experiência que eu peguei da Tríade, como eu atendi muitas das maiores empresas do Brasil e do mundo, muitos CEOs, muitos modelos de negócio diferentes, de grandes empresas gigantescas, né? Sei lá, banco, farmacêutica, empresa serviços, né? Cara, serviços. A gente atendeu de todos os tipos. Pensa nas maiores, a gente atendeu metade delas. Então isso me deu o quê? Entender o que é gestão. Porque eu não sabia o que era gestão, né? Eu sabia o que é gestão de tempo. Mas não que é uma gestão profissional de uma empresa gigante como, sei lá, sabe, uma Nível, um L'Oréal, que você tá ali treinando esses caras, dando consultoria, entendendo como que esse cara faz, fala, putz, isso é interessante, esse modelo de gestão. E você aprende com profissionais 10 vezes melhor do que você. Então eu trouxe um pouquinho disso com a tecnologia para o meu lado empreendedor e comecei a criar as empresas para realmente crescerem dentro dessa direção. E o desafio de você se autogerir o seu tempo, energia e produtividade, né? Porque quando você começa a tocar muitos negócios, se eu não tivesse a produtividade que eu tinha aprendido antes, eu não ia conseguir. Porque muita gente fala assim, cara, como que você consegue tocar tanta empresa se eu fico louco com uma? Aí que tá o negócio, né? Eu aprendi a fazer isso. Então eu tenho maestria hoje. Então hoje tá saindo uma reunião, hoje eu tive 2 reuniões. Nas 2 reuniões nasceram 2 novos negócios, sabe? Que podem virar startups. Uhum. Então surgiram ideias de negócio que dali eu posso, em vez de ter 17, posso ter 19. E sem citar, porque, né, enfim, mas uma reunião que você teve já tem uma ideia que se nasce com escala. Exato. Já, as né? duas nascem com Sim, escala. sim. Porque tá aí o segredo do negócio. Diminuir meu CAC. Sim. Com escala.
Então hoje você fala assim, quando às vezes alguém olha o negócio e fala assim, cara, como que você conseguiu fazer esse faturamento sem investir em mídia? Ou um negócio que eu nunca ouvi falar e tá tão grande assim. Por quê? Porque a gente tem uma estratégia para redução do CAC, eu ter zero CAC. Mas como que eu posso adquirir cliente sem fazer CAC? Então, quando a gente tem um modelo de produto e onde eu coloco um cara na frente que já tem esse ecossistema de clientes, eu basicamente não tenho CAC. Eu mando um e-mail para os caras. Entende? Então eu mandando e-mail para os caras, já tenho esse cara que tem a dor e eu atendo aquela dor. E, na verdade, assim, é um desafio de modelar negócio, que aí é muito a tua parte criativa com todo o seu repertório, né? E depois tocar uma cadência de operação que pare de pé, né? Exato. Achar a dor, modelar o negócio, criar o produto de tecnologia e levar para o cliente. Então, assim, a minha especialidade é SaaS, software como serviço. Eu crio softwares, boto eles para gerar recorrência ou um take rate, onde a gente tem uma participação na venda daquele processo e começa a girar. Então, qual negócio você pode falar de uma forma para exemplificar uma das operações, assim, como exemplo? Vamos pegar, por exemplo, a Xgrow. A Xgrow é uma empresa que tem 3 anos, basicamente. A gente, do zero até hoje, estamos falando de 2 milhões de alunos. A gente tem falando de quase 100 mil clientes que vendem na Xgrow. Sabe? Produtos ali online. Sim. Então, ou seja... E é conhecido, né? É conhecido, mas não é muito conhecido. Então, talvez quem tá no nicho, né? Quem tá no nicho entende. Você pega uma Panda Vídeos. Cara, a Panda hoje é um dos maiores players de streaming da América Latina, né? Então quando a gente olha, a gente tá entre os maiores do Brasil. Então você tem lá uma Globoplay, você tem os próprios cloud services aí, você tem o Netflix, você tem a Panda, que hospeda vídeo de uma galera, de faculdades a infoprodutores. Né? Então a gente tá ali, como se fosse um YouTube privado. Né? Ou seja, esse é um outro grande exemplo, escalando isso em outros países também. Você pega uma outra empresa, por exemplo, a Digital Manager Guru, que eu não tenho uma participação ativa no negócio, né? Mas o meu sócio, que é o André, ele criou um negócio que é gigantesco, entendeu? Que é um negócio que estamos falando de bi de transação dentro da operação dele. Né? É uma empresa portuguesa, então assim, dá para a gente criar negócios e escalar esse negócio muito rápido, a gente tiver um formatinho. Sim. Então meu negócio hoje é achar o cara que tem esse potencial de produto, de mercado, tipo, às vezes você vai num cara e fala assim, eu atendo aqui, sei lá, 10 mil clientes que fazem isso. Mas teus clientes precisam disso? Precisam disso. Então deixa eu fazer um produto para isso e você vende para esses teus 10 mil caras. Sim, na verdade você tem que achar o ecossistema montado. Exato. Né? E vir com um produto adjacente. Exatamente. Né? Que a dor existe no ecossistema que, na verdade, os clientes estão lá já. Exato. Né? E para mim hoje, de certa forma, fica fácil. Como eu tenho um background em cima disso, fazendo isso há tantos anos e dando tanto resultado, claro que às vezes tem uma outra coisa que a gente falha, não dá para acertar sempre, mas o meu resultado é muito positivo. Então, ou seja, esses caras que estão na ponta, que tem esse tipo de, eu tenho isso, tal, não sei o que, quero conectar, então a gente conecta juntos, eles me procuram, eu avalio se aquele negócio é legal e a gente pode tocar isso juntos. O teu lastro e reputação construída ao longo de toda essa jornada, né, por ser um nome público, autor best-seller, né, e tudo mais, ele ajudou nesse momento de abrir portas e gerar essas conexões? Sem dúvida, assim, eu estou há muito tempo no mercado, falando de um assunto, e assim, eu não tenho nada contra, que alguém fala, faz, não, eu não tenho nada contra, eu ganhei sempre meu dinheiro com software, depois eu ganhei meu dinheiro com negócio de consultoria para empresas enterprise, e depois eu fui e voltei para software, então assim, eu sempre dei certo nisso. Então, assim, quando fala de Christian Barbosa, eu tenho uma credibilidade no mercado. O que me ajuda a ser procurado por grandes players, que falam, cara, eu quero um cara que tenha know-how, tenha experiência, tenha fundos, e a gente consiga fazer uma operação aqui em conjunto. Então, acaba sendo um nome viável que os players veem. Mas, assim, é aquilo, né? Você demora uma vida para construir uma reputação. Opa! E às vezes uma decisão errada, você perde toda a tua credibilidade. Sim. Então olhar exatamente o tipo de produto que você vai, por exemplo, me chamaram muitas vezes para fazer cassinos digitais. Eles gigantescos, assim. E quando chamam, tipo assim, Christian, eu vou botar todo o dinheiro, você vai tocar a operação, você vai ter, olha, eu vou te garantir no primeiro ano, tipo, 10 milhões de reais de lucro da operação, então não sei o que, cara, mas é um negócio que eu não bato muito, entendeu? Princípios, então, né?
Nada contra. Sim. Né? Eu tenho sócios que têm cassinos hoje. Entendeu? Beleza, mas não é o tipo de produto que eu, Christian, hoje, primeiro, tenho know-how, sei fazer e talvez me sinta bem de fazer isso. Entendeu? Eu já fui abordado por Cassino Online para querer patrocinar o podcast, mas eu abri mão. Direto, não, direto. Não rola, né? E o lado, né? Todo o lastro de aprendizados, né? Com gestão de tempo e produtividade nos seus negócios, você aplica? Aplico. Nos seus times, né? Para você estruturar, para ter o melhor output possível e tudo mais? Isso é uma coisa interessante, né? Porque às vezes santo de casa não faz milagre. Então, por exemplo, eu treinei... Não quis perguntar dessa forma, mas é isso. Eu treinei, por exemplo, as maiores empresas do Brasil nisso. Sempre fiz com CEOs, tal, não sei o quê. Mas eu nunca dei um treinamento, por exemplo, para o time da X-Grow em produtividade. Mas eu exijo os princípios nas reuniões com os meus times. Então, por exemplo, a forma como a gente faz reunião, de follow-up, reunião de time. Cara, eu não faço reunião de 1 hora, nunca, com meus times. Raramente. Só as reuniões de diretoria, as reuniões de estratégia, que a gente tem que demorar um pouco mais, mas é uma reunião dessa a cada 2 meses. Entende? Reunião de 30 minutos. Alinho com o meu time inteiro fazer isso. Falo para eles fazerem isso com os times deles. A gente, quando vai classificar, por exemplo, as demandas de cliente de suporte, eu sei claramente o que é importante, urgente e circunstancial, até para eles poderem priorizar isso dentro dos times. Então eu passo muitos dos princípios para o time e a gente tenta fazer esses times serem mais produtivos. Eu cobro muito isso de produtividade. E aí, como é que tá o time fazendo? Só que não é fácil hoje. Eu vou te dizer que a gente está na pior... Eu que tenho, sei lá, hoje no grupo, a gente deve estar batendo quase 500 programadores, Léo, das empresas. Somando todas as empresas. Somando todas as empresas. Então, assim, eu tenho programadores de todas as stacks, de todos os níveis, caras que são PhDs e caras que estão começando hoje, inclusive crianças. Eu tenho um menino de 11 anos que é um programador meu de uma dessas empresas aí, cara. Eu acho fantástico. Você lembrou da sua infância. Eu fiz um programa para isso, que eu queria trabalhar com criança. Eu falei, cara, eu vou dar curso gratuito para as crianças, os melhores eu vou trazer para dentro da empresa. Entendeu? A gente fez esse programa. Porque capacidade não tem nada a ver com idade, cara. O cara pode ter 11 anos e ser brilhante. Sim. E eu quero esse cérebrozinho dele lá, entendeu? Agora, eu vou te dizer que eu nunca vi um momento do mundo com tanta improdutividade de tecnologia. Eu vou lá e contrato um cara sênior para começar uma empresa. Eu falo pro cara, monta a arquitetura dessa startup aqui. Fala para ele, daqui a uma semana eu volto com você para ver a arquitetura que você montou. Cara, quando o cara me mostra, é um negócio tão primário, tão babaca, tão... Eu falo, tem coisas que você fala, tudo bem, vai, deixa assim mesmo, toque, beleza. Mas tem coisas que são intensivas de tecnologia que tem que meter a mão. Eu acabo metendo a mão nisso. Entende? E qual é a origem do problema? Eu acho assim, primeiro a gente está tendo formações relâmpagos muito fortes. Então os caras estão perdendo base que você aprende na faculdade, por exemplo, de computação. Bases de, sei lá, normalização de banco de dados, sabe? Bases de... Eu programava em C, C++. Então, por exemplo, programação orientada a objetos, reaproveitamento de código, clean code, coisas do tipo que vem da minha cultura de código lá de trás. E aí quando você fala com um cara sênior hoje, ele não sabe sobre isso, entendeu? Ele não entende esse tipo de coisa. Falar de código seguro para um cara desse, fala, como assim? Onde faz? Você olha, às vezes, a forma como o cara estruturou, você pergunta assim numa entrevista, imagina que você vai ter uma aplicação de altíssima disponibilidade, que nós vamos ter mais de 10 mil usuários acessando simultaneamente. Como que você suportaria esse ambiente? Aí o cara fala, eu vou botar lá no cloud e as máquinas vão escalar automaticamente. Você quer matar um cara desse? Você fala, peraí, olha, a gente tem um limite técnico por IPs, né, que você consegue conectar. Então você tem que ter uma solução antes pensando nisso. Como que você vai fazer isso? E os caras não têm a base da coisa. Então é muito difícil, cara. Eu vou te dizer, depende de país. Seja americano, a gente tem programadores americanos, a gente tem programador indiano, a gente tem, cara, de todo tipo de nacionalidade. Tá difícil. Os brasileiros eu acredito que são os piores em termos disso. Porque o brasileiro, ele se acha sênior sendo júnior, quando eu comparo com outro cara, entendeu? E ele quer ganhar como sênior, ele acha que é sênior, eu tenho 2 anos de experiência. Como você pode ser sênior com 2 anos? Porque senioridade exige tempo, maturidade, para você pegar problemas diferentes, ter resolvido e trazer isso para a mesa. Um cara de 2 anos não passou por muito problema. Você acha que tem 2 componentes que agravam? Um deles é a alta demanda que veio na última década, por conta do crescimento do mercado de startups, por conta de você ter também nas empresas, todo tipo de empresa também, você tem as áreas internas de tecnologia que também recrutam, né? E também tem, enfim, consultorias e tudo mais. Então o universo, né, pro profissional de programação, de desenvolvimento, ele é muito amplo. Então teve muita demanda, formou muita gente rápida e depois veio uma pandemia e uma cultura de trabalho remoto.
Eu acho assim, o trabalho remoto prejudica nesse aspecto, porque quando você está do lado de um cara, o cara senta do teu lado, às vezes é um cara mais sênior, ele vai te ajudar. Então ele te mentora de certa forma. Então a gente perdeu um pouco sim isso no momento de você trabalhar remoto. Ah, mas fala assim, mas peraí, é só pedir pro teu time fazer um code review, fazer um XP, botar os caras juntos, tal, não sei o quê. Funciona, mas não tanto quanto se estivesse do lado, sabe? Então, beleza, dá pra fazer, mas não é o dos melhores mundos. Mas eu acho que a galera não tá mais lendo, Léo. O pessoal não tá mais querendo buscar, se desenvolver. Sabe aquela coisa do nerd mesmo? Aquele cara que você tem medo de olhar pro cara que parece que ele vai te comer? Esses caras, eles não existem mais. A tecnologia virou hype. E virou hype, o cara lê lá um pouquinho, vai lá, tal, não sei o que, beleza, eu entendo. E você não entende, cara. Você tá fazendo burrada, entendeu? Você só vai ver isso quando sobe lá e dá problema. Eu quero matar um time. Toda hora, às vezes, o meu time sobe coisa, eu falo, cara, como não pensaram nisso, sabe? Mas eu não tô mais no tech hoje. Eu não tô mais, mas eu entendo ainda bem, ainda programava. Na pandemia fiquei programando, fiz um monte de brincadeira com IA e tal. Mas não é uma coisa que se eu parar hoje pra programar, que eu adoraria, aí eu não consigo mais tocar nada. Eu não consigo mais tocar a empresa. Sim. Então ou eu faço estratégia e gestão, ou eu faço programação. Então eu tenho que exigir, como todos os meus produtos são de tecnologia, eu tenho que exigir o meu time técnico ter um nível avançado de senioridade, e não consegue. Então o que eu tenho feito ultimamente como eu tenho CTOs de muitas empresas, às vezes dá um problema numa, eu junto 3, 4, 5 CTOs das outras empresas e falo, estamos com um problema aqui. O que vocês sugerem aqui? Ou pego os melhores devs, sabe, de outros negócios e falo, o que vocês sugerem aqui? Boto um monte de cara bom numa sala, e esses caras bons criam ideias geniais, entendeu? Então, mini hackathons entre as empresas para resolver o problema da outra do mesmo ecossistema. Exatamente, isso tem funcionado bem. Muito curioso. E você acha que cultura organizacional, a questão de produtividade, de entrega, comprometimento e tudo mais, o que você aprendeu sobre gestão de cultura que você implementa nas suas empresas hoje? Eu acho assim, eu vou dizer uma frase que ela é antagônica, porque todo mundo fala o contrário, né? Fala assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu já acho totalmente o oposto. A estratégia come a cultura no café da manhã. Porque muita gente fala assim, a cultura leva para uma estratégia. E eu acho o contrário. A gente tem que definir para onde a gente vai, cria estratégia e monta uma cultura ao redor disso. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma empresa totalmente remota, a própria Xgrow foi 100% remota durante uns 2 anos. E funcionou. Totalmente. Só que para criar essa cultura remota, eu tenho que ter assim, por onde eu quero ir com o produto, tal, quero isso. Tá, para fazer isso, o que eu preciso de recursos? E como que eu monto esses recursos ao redor dessa estratégia? E aí você monta isso. Então eu sempre gosto de olhar para a estratégia, eu sou muito focado nisso. Aí a partir da estratégia vem nossa cultura. Então toda reunião eu abro com missão, visão e valores da empresa. Reforço isso para os times. Avalio e demito por isso. Entendeu? Sempre assim, você vai ser contratado pelo seu currículo e sua habilidade técnica de você me convencer na entrevista, mas você vai ser demitido pelos seus próprios resultados, não eu que vou te demitir. Por comportamento, por exemplos, né, e tudo mais. Tanto que quando uma pessoa entra para ser um gestor meu, eu falo assim, o que você vai fazer nos próximos 90 dias? E eu deixo solto. A minha cultura é muito de autonomia. Eu não sou um líder que eu fico no pé, de horário nem de entrega. Só que eu vou cobrar por resultado. Então, tipo assim, eu contrato uma pessoa de marketing, falo assim, você tem 90 dias para fazer isso aqui. Eu contrato um cara financeiro, tem 90 dias para fazer isso aqui. Deixa a pessoa. Eu falo assim, tá aqui os recursos. O que você precisar, você vem falar comigo. Se você precisar acessar alguma outra área, você fala com as pessoas e vamos ver como isso se desdobra. Essa pessoa vai ter que fazer o interrelacionamento com os pares. Ela vai ter que entender um pouco de como que a gente está funcionando na cultura. A gente tem um onboarding e tal para fazer ela entender como que é a cultura daquela empresa. A gente tem todo um processo em cima disso. Ela vai ter que ser, de certa forma, tentar se integrar com os times, para os times ajudarem a trazer as informações que ela precisa. Isso tudo é uma forma da pessoa começar de forma autônoma a se integrar. Agora, a pessoa está com Christian, eu estou com dificuldade de acessar essa pessoa, de trazer esse recurso. Aí é meu papel como CEO. Sim, destravar esses itens. Eu vou lá, ajudo, tá ok, e vou dar suporte. Agora, se a pessoa entrou hoje, passou 90 dias, eu vou checar antes, óbvio, mas 90 dias ela não entregou o resultado, cara, tá fora. Não preciso nem perguntar. E daí, e um grande aprendizado para mim também no meu negócio principal, que é a minha agência, é sobre você ter os valores muito claros do que você busca até no recrutamento, né? Por exemplo, eu busco muito pessoas com um bom nível de autogestão. Perfeito. Para não ter que ficar cobrando a entrega para entregar o resultado, né? Então a característica tem que ser dita logo no recrutamento, inclusive, né? Mas é a pergunta que você fala, você é uma pessoa que precisa de alguém te liderando ou você lidera você mesmo? Faz a pergunta. A pessoa, não, eu toco sozinho. Sim, sem dúvida. Todo mundo fala que toca sozinho. Sim.
Mas na hora que o passarinho aparece, o gato tem que ficar esperto. Entendeu? Porque se não ficar esperto, aquele gato, se não tivesse autonomia, ele não vai comer o passarinho. Sim. Então, Exato. E na verdade, assim, o gestor tem que estar de olho. Sempre. Eu acho assim, eu gosto de ficar de olho pelos resultados. Então, por exemplo, eu quando estou gerenciando as empresas, eu gosto de ter um dia para a empresa onde eu faço o meu dia de follow-up, por exemplo. Então eu tenho a minha estratégia. A minha pirâmide é mais ou menos o seguinte, né? Estratégia gera metas, que me geram indicadores. A partir daí eu vou criar processos para conseguir fazer com que isso aconteça. Para gerenciar esses processos, esses indicadores, essas metas, eu vou ter sistemas e aí eu vou ter pessoas. Por último. Ah, mas pessoas é o mais importante da empresa. Quem disse isso? Pega uma empresa, pega uma startup, mas eu tô falando de startup, tá? Pega uma startup, põe 10 caras brilhantes lá para aquela startup. Sem processo, sem meta, sem estratégia, nada disso. O que você vai fazer? Você vai fazer 10 caras brilhantes, gastarem um monte de tempo à toa e dinheiro à toa. Agora, se você pega só 2 caras brilhantes e vocês começam a montar a estratégia, a cultura, você começa a criar as metas, os indicadores, os processos, aí você pega pessoas normais, bota lá dentro, essas pessoas vão fazer um trabalho brilhante, porque você alinhou o que para ser feito. E se aquilo não estiver bom ainda porque não vai estar, essas pessoas ajudam a modelar esses novos processos, sistemas, essas coisas, essas metas e indicadores. Então, quando você põe isso na frente, aí você traz pessoas para aderir a isso que já está, aí as pessoas fazem um trabalho legal. Pessoas médias com um modelo de negócio, né, e um sistema operacional do negócio muito bem estruturado pode superar pessoas brilhantes sem estratégia, né? Sem dúvida. Novamente, estratégia é tudo. Sabe, para onde vai o produto? O que a gente vai se conectar? Eu estou em mercados que o meu mercado é um oceano vermelho. Certo? Então eu tenho que olhar o seguinte, tá, para onde todo mundo está olhando? E geralmente os oceanos vermelhos, todo mundo está olhando no mesmo lugar. Sim. Então para onde que eu vou olhar que ninguém está olhando? Então eu começo a olhar para isso. Aí eu começo a criar produto. Ou vou criar uma spin-off, ou eu vou olhar para onde que os investidores estão apontando certas direções, que não são os investidores tradicionais. Então eu vou começar a tentar buscar onde que eu posso pular fora desse oceano vermelho, para cair no oceano azul. Sim, entende? sem dúvida. Não, e quando a gente vê grandes mercados já saturados, você vê que, na verdade, a inovação vem do modelo de negócio, né, vem de um posicionamento específico e tudo mais, né? E se a gente for olhar bem hoje, cara, a maioria dos mercados são saturados de certa forma, né? Sim. Pega inteligência artificial. Muita gente fala assim, nossa, eu coloquei IA na minha empresa, nossa, eu tenho uma empresa de IA e tal. Primeiro que todo mundo virou especialista de IA, o que é irritante. Na verdade, você não tem especialista de IA, você tem narradores de software. Então você tem um cara que está usando software e fala que aquilo é IA, né? Já começa aí, nem entende o modelo de rede neural, como aquilo funciona. O cara não gostava de matriz na escola e quer falar de IA Sim. hoje, mas beleza. Cara, IA hoje é um negócio banal. Banal, vamos dizer banal. Qualquer criança de 12 anos que aprendeu a programar tem 6 meses, conecta seu negócio com IA. Cria um chatbot que responde receitas para você, que faz o que você quiser. Então não tem mais genialidade em conectar a IA. Tem genialidade em você criar a IA. Mas pouquíssimos caras fazem isso aqui no Brasil. Né? Pouquíssimos caras têm essa capacidade de, vamos criar a nossa própria LLM, vamos criar a nossa própria modelo generativo aqui de alguma coisa. Isso não tem essa capacidade. Como que você está usando IA no seu dia a dia, Christian, não necessariamente no negócio? Cara, eu uso para tudo. Pra tudo. Bem, eu já usava há muito tempo, né? Sim. Eu falava até dos exames, acho que naquele primeiro podcast que a gente fez há, sei lá quantos anos 14 anos atrás. Eu já falava, bota lá no MIA, que a gente já tinha uma parceria com o pessoal dos Estados Unidos que era na época do IBM Watson. Sim. Que ele fazia análise de saúde, né? Então eu analisava até meus exames. Então isso hoje tá baba de fazer com os próprios LLMs que tem aí disponíveis, né? Mas assim, para analisar coisas eu gosto de usar IA, para validar dados eu gosto de usar a IA, para perguntar alternativas eu gosto de usar a IA, às vezes até para pensar em modelo de estratégia de negócio. Olha, minha estratégia de negócio é assim, assim, assado, tal. O que você sugere para fazer diferente sobre isso? E para te confrontar e para abrir a cabeça, né? Exato, mas assim, aí as coisas mais banais, né? Por exemplo, assim, a IA para resumir vídeos no YouTube. Pega a transcrição, né? Pega o sumarização. Então hoje você tem o Edify, que é um aplicativozinho muito legal, pega o vídeo do YouTube, resume para você. Ele te dá o key points, o que são os melhores estratégias que saíram daquele vídeo ali. Ele pode sumarizar, pode criar um áudio para você. Eu tenho uma outra startup que é a Parteira, que a gente faz basicamente isso para vídeos.
Só que ele cria um chatbot inteligente para você. Então você pode pegar todos os teus vídeos, Léo, que estão no teu canal, ele cria um avatar do Léo. E aí você pode perguntar, Léo, qual foi o episódio que você falou sobre cultura organizacional? Aí você fala assim, tá, e o que você mais aprendeu sobre isso? E como que eu posso aplicar isso na minha empresa? Esse nosso avatar responde tudo, com base naquela inteligência ali, e ele consegue criar coisas a partir de quem respondeu, quem falou. Surreal. Isso dá para fazer. A parteira é top nesse aspecto. Então assim, quando a gente fala de usar AI, eu tenho que usar para tudo. Eu estou usando para vídeo, eu uso, por exemplo, para o Grammarly, para revisar meu inglês. Muitas vezes para mandar os e-mails que eu faço, 90% do meu tempo eu moro nos Estados Unidos, né? Então eu estou lidando com e-mail em inglês, coisas em inglês, então o Grammarly é uma mão na roda para isso. O Nautrid a gente colocou coisa de inteligência artificial para planejar, para refazer minha semana, para ver, isso aqui não deu muito certo, o que eu posso fazer? Clica lá e você faz. Então, ou seja, até para analisar meus exames. Às vezes eu faço lá meus exames de saúde, que eu continuo com esse hábito produtivo de fazer exames a cada 4 ou 5 meses aí. Aí eu faço, jogo lá na IA e vejo um monte de dados, coisas interessantes. Isso é top. E você consegue comparar, né? Compara os marcadores atuais em relação aos anteriores, o que né? Exatamente. Os médicos devem adorar isso, né? No sentido porque antes já tinha a questão de você usar o Google, né, para se autodiagnosticar. Agora então. Nossa Senhora. Né? Mas acho que talvez seja o futuro da medicina, sabe? Uma anamnese que, vamos ser honestos, o médico, cara, ele tem que ser usado para outras coisas, para humanizar o atendimento. Ou para revalidar alguma coisa, né? Mas se você está gripado, você precisa tomar um antiviral, tem que ir lá dizer quais são os seus sintomas, sabe? Entender que não é nada grave e talvez ali o médico poupe um pouco de tempo, ele dá uma revisada, ver se aquilo mesmo acabou. A primeira camada, né? A primeira camada. E depois você vai para uma consulta e o próprio... E na verdade, até as startups que trabalham com saúde estão indo por aí, né? De você ter o atendimento primário e depois e isso barateia e dessobrecarrega o sistema de saúde, né? Total. Cara, a minha namorada é nerd. E ela usa isso pra tudo, cara. Às vezes ela me ensina a usar IA. Ela fala, por que você não pergunta isso pra IA? Qualquer coisa ela... Porque a gente esquece às vezes, né? Esquece. Que dá pra usar pra tudo praticamente, né? Pô, outro dia eu tava na farmácia com ela lá nos Estados Unidos e aí ela falou, putz, qual que é o melhor produto pra sei lá o quê? Ela tirou uma foto da prateleira e jogou no ChatGPT pra ele analisar qual é o produto que tem melhor review e etc. e dar sugestão. E ele analisou, cara. Falou, esse aqui é o que tem melhor review. Eu falei, caramba, eu comecei a usar isso. Então, às vezes, eu vou na farmácia, preciso comprar alguma coisa, ou em algum lugar, falo, qual é o melhor? Puf, acabou. Se você fosse voltando para os seus negócios, né? Alguns negócios estão remotos, outros híbridos, você tem uma diversidade de regime de trabalho? Total. Depende do país também, né, Léo? Mas assim, aqui a gente tem... eu defendo muito o híbrido, até porque eu moro nos Estados Unidos e tenho um negócio em todo que é lugar. Mas a gente tem uma diversidade. Só que hoje, por exemplo, quando eu estou com o escritório, eu estou dando preferência pro escritório, tá? Então, assim, quando é uma nova contratação, vai pro escritório. Agora, se é um talento que mora na Tailândia e o cara quer ficar fazendo mochileiro, mas é um talento, vai me trazer muito resultado, eu não tenho nenhum problema de contratar ele na Tailândia. Quais são, assim, né, com a tua experiência, quais são os pontos-chave para você conseguir ter uma empresa produtiva num regime híbrido ou remoto? Primeiro a gente precisa ter muito claro a estratégia, para onde eu estou indo. Porque eu preciso saber se eu estou indo para lá ou se eu não estou indo para lá. Então, assim, e nem sempre isso é fácil de cumprir, sabe? Às vezes, teve uma das nossas empresas que a gente gastou muito tempo fazendo estrutura, sabe? Eu falei assim, cara, a gente está parecendo político no primeiro ano de trabalho, onde eles fazem saneamento básico, fazem coisa que ninguém vê. Sim. Melhora a empresa, mas ninguém vê isso. Então você demora, às vezes, meses para lançar uma coisa nova. Entende? Então assim, mas a gente está indo na direção, então a gente está produtivo com relação a isso. Segundo, estamos batendo as metas, os indicadores, então eu estou vendo que está produtivo. Terceiro, como é que está o nível de satisfação do time? Então fazer um NPS com o time interno, fazer uma avaliação sobre a empresa, entender como isso está acontecendo. Porque não adianta ter um time produtivo matando o time nos horários extras. Eu preciso ter um time produtivo que tem equilíbrio, entende? Então isso é ser produtivo. Claro que às vezes a gente precisa fazer hora extra, claro que às vezes a gente precisa dar um gás em algumas coisas. Claro que às vezes é difícil de a gente arrumar. Por exemplo, tem uma empresa que eu falo pro meu gestor lá, pro meu PMO, eu falo, cara, contrata time. A gente tá com pouca gente em alguma área e aquilo não anda. Eu falo, não é porque
os caras são ruins, é porque precisa de mais braço, entendeu? Aí eles falam, a gente tá tentando conseguir braço, mas tá difícil de achar um cara bom pra trazer. Eles também enrolam na contratação. A gente bota a verba, põe, mas não traz os caras. E não é por falta de budget, no caso. Não é por causa de budget. Aí o que eles fazem? Fazem um overtime. Então vamos trabalhar um pouco mais com esse time. Beleza, vai, entrega o resultado. Estoura o time. Mas estoura o time daqui a pouco. E aí eles começam a errar mais, gerar mais bugs, entendeu? Então assim... Insatisfação, saúde mental, uma série de coisas, né? Então eu tenho que pegar no pé dos meus diretores. Muitas vezes eu falo assim, cara, você não precisa de mais gente? Sabe, eu prefiro botar mais pessoas dentro da operação muitas vezes para aliviar um pouco o time e ganhar produtividade como um todo. Agora, o que eu não posso aceitar é improdutividade. Então ao mesmo tempo eu falo assim, olha, quem não tá performando, vamos eliminar. Primeiro, dá uma chance de treinar, Claro, dá um segundo feedback e tal, não sei o quê. A pessoa não conseguiu melhorar, ela não vai melhorar na empresa. Então assim, uma laranja podre, ela vai estragar a cesta inteira. E não falo que é podre porque o cara é ruim. Sim. Eu falo podre porque ele está improdutivo naquela posição, naquela empresa, naquele momento. Eu já tive caras que estavam numa startup minha, péssimos, mal avaliados. O líder falou, cara, esse cara é um preguiçoso do caramba. Ele saiu, eu levei ele para outra startup, porque às vezes eu gostava do cara, e performou bem pra caramba. Então, assim, às vezes é a adaptação do cara com o projeto, com o líder, com as pessoas, a cultura, né, daquele negócio específico, né? Exato. É interessante, porque tudo que você está falando, ele volta porque a gente estava falando lá atrás de estratégia, indicadores, né, e tudo mais, tudo em cima né? disso. Como essa base operacional para dar... Porque, então você deve acreditar que não é que não existe a produtividade e o resultado no trabalho remoto. É porque a cultura, a estratégia e o modelo de gestão não estão desenhados para isso. Porque tem muita essa briga hoje, né, nas empresas, nas redes sociais, nos conteúdos dos nossos colegas. Vai ser cancelado aí, né? Eu acho assim, o que eu defendo o que é melhor para a empresa naquele momento. Às vezes no momento da empresa, que conseguir pessoas remotas vai ser o melhor para a empresa, mais rápido, mais fácil, muitas vezes mais barato. E às vezes tem um momento da empresa que pelo crescimento não dá mais para fazer isso remoto, tem que trazer para casa. Então assim, é muito da sensibilidade do líder de fazer o seguinte, o que eu preciso agora nesse momento para mim? Os dois podem ser produtivos. É aquela coisa lá, qual que é o cara mais produtivo? O cara que usa uma agenda de papel ou que usa um software tipo um Neutri da vida com inteligência artificial? Os dois. O cara que usa agenda de papel, ele é muito mais produtivo às vezes do que o cara que vai usar um sistema de IA sem saber usar. Sim. E vai se perder. Então assim, não existe o melhor. Existe o melhor para aquela pessoa, naquele momento, para aquela empresa, para aquele mercado. Como que você pregaria hoje, ou que dicas você daria para equilibrar produtividade com bem-estar, saúde mental nesse mundo competitivo que a gente está de profissões do conhecimento? Eu acho que o grande segredo é o seguinte, né? O mundo vai te exigir sempre, muito. Se eu quiser trabalhar 100 horas seguidas, eu vou arrumar trabalho para trabalhar 500 horas seguidas. É a vida, e todo mundo que está ouvindo a gente vai fazer isso também. O trabalho é infinito, mas o nosso tempo é finito. Então, a arte de ser produtivo é a arte de você finitar o seu tempo para certas coisas e adicionar outras coisas que você gostaria que fosse em tempo ilimitado. Então, eu vou falar muito uma palavra que é, para mim, hoje é a palavra da produtividade, chamada hobbies. A partir do momento que você coloca um hobby na sua vida e esse hobby está presente no seu dia a dia, esse hobby, quando você exercita ele te desestressa, ele tira as preocupações, ele faz com que você reenergize a tua cabeça para você conseguir voltar para o seu trabalho e ser produtivo. A pessoa que não tem hobby, é 24 horas trabalhando, essa pessoa vai morrer de trabalhar. Porque ela está tensa, o cérebro dela começa a performar menos, a cognição dela cai. Agora, quando eu faço uma pausa inteligente de hobbies, cara, isso muda toda a tua vida. E eu vou falar isso comigo mesmo. Quando eu comecei na pandemia esse negócio, eu falei, cara, a gente teve uma pesquisa sobre isso, tal, que é um conteúdo que eu vou soltar em breve, sobre hobbies. Eu falei, cara, hobby é o segredo da produtividade. Eu não tenho hobby. Eu comecei a pesquisar o que eu gosto. Eu não gosto de nada. Eu pensei, eu gosto de ler. Mas ler virou um vício. Eu falei, então o que eu vou fazer? Programar é um hobby. Mas é um hobby que tá ligado com o trabalho. Então também não é um hobby. Eu falei, jogar tênis. Eu falei assim, mas eu jogo tênis a vida inteira, já não é nem mais um hobby. Aí eu comecei a velejar. Eu falei, cara, eu vou velejar. E comecei esse lance de velejar. E fiquei louco aquilo. Então quando eu tô no veleiro... E é verdade, porque eu vi vários posts já. Então, cara, quando eu tô no veleiro, a vida é outra. Eu tiro as preocupações, eu me desestresso, eu foco naquele momento, eu volto mais energizado, já criei negócio ali dentro daquele veleiro, né? Minha vida é velejar hoje nesse hobby, entendeu? Então assim, arrume um hobby. Eu acho que, e quando eu falo hobby, não precisa ser um hobby muito assim, velejar. Pode ser uma coisa simples. Tem pessoas que têm às vezes o hobby de fazer trabalhos manuais, sabe? Tem cara que monta Lego, fala, eu adoro montar Lego, me distrai. Beleza, monta um Lego em casa, ou seja lá o que for, entende?
você achar alguma coisa que seja uma paixão muito grande, que seja estimulante para você querer aprender mais sobre, se conectar com grupos, ecossistemas daquilo, para você querer pesquisar, para você se desfocar completamente, isso é um hobby. Aquilo que já não te dá mais essa paixão de pesquisa não é mais um hobby. Então um hobby ele ativa tantas áreas positivas no seu cérebro e solta tantos neurotransmissores positivos que faz um bem tão gigante que faz você se equilibrar. Onde que... Você falou uma coisa que conecta exatamente com a minha pergunta que eu queria fazer, né? Onde que os seus estudos sobre produtividade, né, e gestão de tempo chegaram no momento que se interseccionaram com neurociência, por exemplo? Quando eu escrevi o livro Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Esse foi um livro que eu estava pesquisando sobre procrastinação. Então eu estava pensando assim, a minha tese, a minha hipótese era a seguinte: eu vou ajudar a achar uma forma das pessoas pararem de procrastinar. E nesse contexto, eu estava começando a fazer pesquisa com as pessoas. Então eu peguei um monte de voluntários e falei assim, cara, me fala uma coisa que você está procrastinando. O cara falava, tô procrastinando esse relatório, procrastinando isso, aquilo, outro. Um monte de pessoas fazendo isso. Foram umas, sei lá, um pouco mais de 1000 pessoas. E eles pediam para eles assim, fala uma tarefa que você está procrastinando. E eu vou te ensinar uma técnica ou duas para você parar de procrastinar de vez. E aí eu dava uma técnica para os caras. Faz isso aqui, quebrem subtarefas, uma motivação, coisa do tipo. E aí as pessoas voltavam depois e falavam assim, você conseguiu cumprir? Sim ou não? Por que não? Porque sim. E aí aquilo gerava um dado para eu saber assim, quais as técnicas que mais funcionavam e menos funcionavam. E tinha a técnica placebo ali. E aí eu comecei a ver, putz, isso aqui não funciona para nada, isso aqui funciona para alguma coisa. Mas aí eu falei, putz, o que leva as pessoas a procrastinarem? E aí eu estava na Califórnia, em Irvine, estava fazendo um curso lá de tomada de decisões, no CBA. E aí o professor lá, tem até um livro, esqueci o nome do livro do cara, que tem 3 sorvetinhos. Ele estava falando como as pessoas decidem, How He Decide, é o nome do livro. Como a gente decide, que depois esse livro tomou até umas porradas, tal, de alguns pesquisadores, um tempo depois. Mas esse cara me conectou com um neuro, que começou a fazer um trabalho sobre como o cérebro funciona para tomar decisões em produtividade, porque aí eu levei para essa linha. E aí, cara, o neurologista, eu comecei a ficar num laboratório com ressonância magnética funcional, vendo o cérebro, testando coisas que eu já falava no livro da tríade, descobri um monte de coisa, eu falei, cara, impressionante. E aí cheguei na seguinte conclusão: não existe cura para procrastinação. Procrastinar faz parte do ser humano. Se você não procrastinar, você vira um robô. Então quando alguém fala assim, vou acabar com essa procrastinação, porque a pessoa vai te dar um tiro, vai te matar. Porque é a única forma de você acabar com a procrastinação. Faz parte de você, ser humano, procrastinar. Em alguma coisa da vida. Sem dúvida. Né? Trabalho, momentos. Saúde, ponto. Você família. vai procrastinar. E eu procrastino, por exemplo, gravar vídeo, fazer conteúdo. É uma coisa que eu realmente... A minha procrastinação está aí. Então todo mundo tem algum calcanhar de Aquiles que você vai lá e procrastina. Agora, essa procrastinação, ela não pode tirar o seu resultado. Então existe a procrastinação produtiva, que é quando você adia alguma coisa para um melhor momento da tua vida, e existe a procrastinação que é negativa, que é aquela procrastinação que está prejudicando você dar o próximo passo na tua vida. Você saber entender a diferença das duas, saber como vencer, reduzir a procrastinação dentro desse contexto, vai mudar a sua vida. E normalmente procrastina-se, e ao procrastinar você vai para aquela tarefa segura que você não se sente desafiado. Né? Exato. Aquilo que é gostoso, que é prático, que você mais gosta de fazer. Quando o cara prioriza a lista de tarefas dele, muita gente fala assim, não sei priorizar. Não, você não sabe priorizar. O que é priorizar? É simplesmente dar uma ordem sequencial e numérica para o que você vai fazer. Eu tenho uma lista de 10 coisas, qual que vai ser a 1, qual que vai ser a 10. Simples. Isso é priorizar. O problema não está em priorizar, está em escolher o que vem antes. Então, ou seja, eu escolho de 100 tarefas as 10 que eu vou priorizar para fazer o meu trabalho. Aí quando a pessoa prioriza, aí chega no dia, ela fala assim, qual que é a mais gostosa? Ela faz aquela mais gostosa, que é a segura, que é a prática, que é aquela que não vai procrastinar de jeito nenhum. E é mais cabeluda, mais complexa, mais difícil, a que exige mais pesquisa, ou a que dá medo para ela, é que ela vai deixar para depois, até o momento que aquilo vira urgente. Aí ela vai lá e vai fazer. Porque ela foi acostumada desde a infância pelos seus pais a tornar coisas importantes urgentes. Então quando o importante se transforma numa coisa urgente, a pessoa vai lá e faz. Porque gerou adrenalina, gerou aquele estresse, aquela cobrança e tudo mais. Tem pessoas que só funcionam assim. A vida precisa ser assim? Claro que não. E vive sempre num estado de ansiedade, né? Exato. Por conta disso, né? Sabe que isso tudo ele vem muito em linha com... A gente vive uns tempos, né, onde no mundo de podcast ou de influenciadores, né, a gente tem muito neurocientista falando sobre isso, né? Falando sobre comportamento, sobre como os neurotransmissores, dopamina, adrenalina e tudo mais atuam no comportamento e na ação das pessoas, né? Isso virou um mainstream, né? Sim. É o tipo de conteúdo que é muito fácil de fazer isso. Eu tive contato com isso há 10 anos atrás, com neurologistas dentro desses laboratórios.
E aí eu comecei a entender, cara, o que é dopamina? O que é uma oxitocina? O que é uma adrenalina? Qual a diferença deles? O que é neurotransmissor? O que é hormônio? Quais são as diferenças dessas coisas? Como isso funciona no teu cérebro? Aí você começa a ver até os ciclos de ansiedade, os ciclos de tudo na tua vida que passa pelo teu cérebro, né? E aí você vê o seguinte, hoje tem muito especialista de tudo. Então tem o cara que resume lá no ChatGPT, vai e faz o vídeo. E acaba viralizando. Se o cara tem uma boa dicção, se o cara tem uma pegada diferente, um vídeo com efeitos e tal, aquilo vai viralizar. Então a gente está na época, Léo, dos especialistas do Insta. Os Insta especialistas. Com conteúdos curtos. Curtos, rasos, sem profundidade, que não vão resolver a vida das pessoas, mas que atendem as pessoas. Então a gente criou gênios instantâneos. E o problema dos gênios instantâneos é que eles não vão resolver a vida. Eles vão, tipo assim, eles vão ir lá passar um pouquinho de metiolate, mas eles não vão fazer a cirurgia que você precisa para mudar a tua vida. Você veio de uma época, né, como a gente falou, mais de 20 anos atrás, estudando, né, gestão de tempo e produtividade, pré-rede social. Então, né, você veio antes dos vídeos curtos, do TikTok, e hoje você deve ver um monte de especialista falando de forma rasa, que deve dar medo pra você, né? Me dá arrepios, né? Eu vejo o quanto a gente tem hoje de idiota antes eu ficava mais puto. Hoje eu já levo, eu falo, cara, infelizmente a gente criou uma sociedade de idiotas funcionais. Eu vou dizer uma coisa que muita gente pode aqui ficar ofendida, mas é verdade. Você trabalha hoje com 80% das pessoas que estão do seu lado são idiotas. São pessoas que não querem pensar. São pessoas que seguem a massa, são pessoas que não são pensadores. Eu falo no meu Instagram, nas minhas redes, assim, olá, pensadores. Por quê? Eu falo, cara, você não tem que me seguir, você não tem que seguir ninguém, você tem que pensar. E eu venho aqui, eu falo um conteúdo. Você tem que misturar com aquilo que você já sabe, criar os seus padrões cognitivos e tomar suas decisões. Aquilo é legal, pô, eu concordo com o Christian, eu discordo com o Christian. Só que a gente tá vivendo hoje uma sociedade, cara, que é 880. A gente tá vivendo uma sociedade que acredita em tudo. A gente tá vivendo uma sociedade que não pensa mais. Isso é extremamente perigoso com a inteligência artificial chegando aí. Então, assim, talvez o Exterminador do Futuro seja uma realidade. Eu invisto numa empresa de robôs nos Estados Unidos de segurança. E antes eu acreditava que não, isso é lenda, tal, não sei o quê. Hoje eu tenho 100% de certeza que nós vamos ter uma guerra entre humanidade e robôs dentro, talvez, de umas 6 a 8 décadas. Isso é inevitável. A gente tem um cientista de robótica, a gente tem 4 dentro dessa holding aí, que fazem robôs. Então eles fazem redes neurais especializadas em robôs, movimentação de robôs, tal, etc. E, cara, os 4 acreditam piamente que os meus netos, meus bisnetos, vão ter que lutar contra as máquinas. Já não é mais uma ficção, é uma realidade, entendeu? O que a gente vê hoje, né, e de novo aqui, de vídeos que viralizam, de uma Boston Dynamics até uma Tesla, né, até Nvidia, né, com seus robôs, né, que já assustam e já dá para projetar o futuro, né? Já, sem dúvida, mas assim, o negócio tá ficando grave. E se as pessoas não entendem hoje o que tá acontecendo, cara, elas vão ser... É aquela coisa, né? A gente é chamado de louco até aquilo se tornar um mainstream. Quando eu lancei a mentoria da Produtividade 4.0, que era um curso de produtividade, tem 4 ou 5 anos isso, porque eu lancei a primeira vez, no meu vídeo 2 ou no meu vídeo 3 do lançamento, eu falei sobre tecnologia. E lá na tecnologia eu falei assim, olha, existe hoje um negócio chamado ChatGPT, que você vai lá, digita um texto e ele monta a planilha para você. E ele cria o texto para você, ele cria a apresentação. Antes de estourar, né? Tem 5, 6 anos isso. Então, assim, 5, 6 anos antes de estourar o negócio. Porque naquele momento, quando eu usei aquilo, eu falei, cara, isso é muito legal, mas ainda estava dando alguns erros, só funcionava em inglês, tal, etc. Não estava aberto para todos os idiomas. Mas já era uma tendência que aquilo ia pegar de algum momento. Eu falei, cara, isso aqui vai ser E eu botei no vídeo. E as pessoas, se você for ver os comentários das pessoas, isso não é acessível, isso é só em inglês. Isso é só para você que mora nos Estados Unidos. Então, ou seja, ainda dá muito erro, porque a base era menor, né, de dados, né, e tudo mais. Mas o que as pessoas têm que entender é o que hoje você está usando, e todo mundo está usando também, já é mainstream, já é todo mundo, isso foi começado construído lá 10 anos atrás. Ou seja, se há 10 anos atrás você sacasse isso, hoje você estaria na frente de muita gente e você não viraria consequência da história, mas sim tendências da história. Você estaria liderando alguma coisa na história. Você estaria aproveitando, ganhando dinheiro com isso. Hoje eu ganho dinheiro com tecnologia, por quê? Porque lá atrás já vi que isso ia acontecer, a gente projetou. A Many Content que eu criei há 8 anos atrás, 8 anos antes do ChatGPT, faz exatamente o que o ChatGPT faz hoje. Foi uma IA que eu desenvolvi com mais 2 sócios, a gente rabiscou na mesa como que ia ser o algoritmo de criação de texto e tudo mais, e a gente começou a fazer conteúdo para redes sociais e imagens há 8 anos atrás. E o pessoal na época meteram o pau na gente, falaram assim, vocês querem demitir as agências, porque a agência cobrava, sei lá, R$2.000 para fazer postagem nas suas redes sociais, a gente cobrava R$200.
Entendeu? E os caras ficavam putos com a gente. Assinava a ferramenta só. Agora, os caras que me criticavam naquele momento são os idiotas que falavam o quê? Em vez de você assinar a ferramenta por 200, vender por 2.000 e gastar menos tempo, não, criticavam. Baseado nisso, né, que você está falando isso, eu tô olhando aquela curva de adoção de novas tecnologias, né, de você saber identificar o momento, onde que vai ter, né, uma massa se formando para você conseguir lançar no timing certo e tudo mais. O que você acha que é o futuro? O que você projeta do futuro do trabalho versus o uso de tecnologia para os próximos anos, para a próxima década, olhando sobre uma perspectiva futurista? O que o Christian de 10 anos atrás olhou que aconteceu agora e o que você está olhando agora que vai acontecer extrapolando? Essa é a pergunta do bilhão, né? Já vou anotar aqui para apostar. Uma futurologia sobre isso, né? Primeiro, eu vejo uma mudança drástica na forma como a gente usa a internet. Então, assim, a nossa geração, quem tem 20, 30, 40, 50 anos hoje, acostumou com o Google. Você vai lá, faz uma pesquisa, vem uma lista de páginas, você acessa as páginas e vai buscar o que você precisa. Quem está com 10 anos hoje, 12, 13, 14, 15, você está se acostumando a fazer o quê? Pergunto para o Google e tem um resumo da resposta. Eu não vou mais numa página ver o que eu preciso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente hoje acha a Alexa burra. Você já reparou isso? Você fala, Sim. putz, que porcaria de Alexa. E há 5 anos atrás você achava a Alexa incrível. As pessoas ficavam impressionadas com a Alexa. Nossa, eu pergunto a hora, ela me responde e ela fala boa noite. Sabe esse tipo de coisa? Sim. Hoje as pessoas estão se irritando com a Alexa. Por conta da comparação com o ChatGPT. Exatamente. Então nós vamos dar um salto para quê? Para eu ter chat GPTs ambulantes. Então eu tenho lá na minha casa uns robozinhos que falam comigo. E eles andam, então não sei o que são Alexas ambulantes, mas que estão com uma inteligência de GPT. A gente vai ter isso em tudo. Então você vai ter lá o seu despertador do lado que vai falar com você. Bom dia, Christian, tudo bem? Olha, eu vi que você tem na sua agenda hoje uma reunião às 10 em São Paulo. Então, se eu fosse você, eu levaria guarda-chuva e vai fazer frio. Então, e você tem que sair a tal horário porque o trânsito está aumentando. A propósito, eu vi os sensores do seu sono e você não dormiu tão bem. Então, eu recomendo você comer isso, Perfeito. isso e se hidratar para ter melhor cognição. Perfeito. E outra tendência forte, os vestíveis integrados com a vida. Então, ou seja, eu estou usando um óculos, esse óculos vai ver o que eu estou comendo e já vai dizer para, olha, você não comeu o tanto de proteína que você deveria comer hoje, você deveria agora à noite comer um pouco mais de proteína. Você usar uma blusa e falar assim, olha, a sua temperatura corporal aumentou, será que você não está precisando dar uma descansada, talvez você esteja com febre? Sabe esse tipo de coisa? Então, a gente vai ter uma integração de dados muito fortes, modelando a nossa vida. Para o trabalho, tudo que a gente está vendo hoje de Copilot, de Gemini, de ChatGPT, tudo isso que a gente está vendo hoje, agentes autônomos trabalhando para fazer coisas acontecerem, cara, isso vai exponenciar ao extremo. Então, ou seja, muita gente hoje que no trabalho toma poucas decisões, que tem pouca cognição, a capacidade de resolver problemas é pequena, essa galera vai ser totalmente substituída por máquinas, entendeu? Então, ou seja, até programadores mesmo. Sim. Aquele programador júnior hoje já é substituído por um ChatGPT que programa muito bem, por um júnior. Mas daqui a 2, 3 anos, a evolução dessas linguagens aí naturais, elas estão crescendo absurdamente. A cada 3 meses, o progresso é como se fosse 2 anos aí. Ele mais. não é nem exponencial a curva, ele é Não, mais do que exponencial. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai viver um momento de ruptura de como que as pessoas trabalham completamente. Então eu vou trabalhar muito menos, eu vou precisar muito menos. O que vai acontecer é, as empresas vão pagar menos você. Então assim, por que eu preciso que o cara 8 horas lá? Não precisa do cara 8 horas. Eu tenho um robô que faz isso por mim. Robô seja virtual, seja agente, né? Quando a gente fala robô, pode ser um robô, um agente autônomo fazendo. Para que eu vou precisar disso? Entende? Então, ou seja, eu preciso me adaptar a essa nova realidade. Eu preciso aprender a usar isso a meu favor. Eu preciso começar a trazer isso para perto da minha vida. Senão eu já era. Outra coisa, né? Olhar muito atento às tendências de tudo. Porque o que está hoje nascendo, daqui a 10 anos vai ser mainstream. E se você não olhar hoje o que está nascendo, você já era. E vai ser muito rápido. Estou dizendo 10 anos, pode ser 2, 3 anos essa velocidade que a gente está fazendo. Né? A gente não consegue conectar. Mesmo a gente vindo de tecnologia, a gente não consegue conectar todos os pontinhos para entender a combinação de tudo na linha do tempo, né? Exato. Mas eu vejo, por exemplo, a gente vai estar falando uma mudança muito grande no comércio. Acho que a gente vai estar falando de coisas muito mais customizadas para as pessoas. Sim. Porque se eu tenho uma IA, por exemplo, que eu sou um açougue e eu consigo dizer que linguiça toscana vende mais do que linguiça de pernil na quarta-feira e na sábado vende mais linguiça de pernil, eu vou economizar dinheiro.
Entende? Se eu sou um consumidor, eu sei que linguiça de pernil para mim faz melhor do que a toscana, eu vou economizar saúde. Então a gente vai ter esses dados interligados como se fossem grandes APIs. Tipo assim, olha, você come melhor linguiça toscana, então deixa eu ver onde está a melhor condição hoje, com o melhor produto e fresquinha para você. Ah, tá nesse mercado, posso comprar? Você só vai falar sim, e eu vou comprar. E o drone te entrega. Exatamente. A gente veio de uma época que primeiro a gente digitava, depois a gente usava um mouse para eu acessar. Aí depois a gente começou a usar o touch para tocar nas coisas. Aí agora a gente está indo para a voz. E o posterior é ir para o pensamento. Porque você vai ter, acredito que talvez nem eu nem você estejamos vivos aqui. Longevidade é uma indústria que está crescendo. Sem dúvida. Eu garanto que a gente vai estar vivo até os 100 anos. Eu acredito nisso. Tomara. Vamos ver esse podcast aqui daqui a 60 e poucos anos. Beleza. Então o que acontece? A gente vai estar vivo com 100 anos. Porque a tecnologia hoje vai permitir isso. Só que quando a gente chegar a 100 anos de longevidade, a gente vai ter outra treta. Porque vamos supor que curem o câncer. Beleza, descobrir uma forma de não criar mais células cancerígenas. Beleza, só que aí as pessoas vão durar 100 anos. Mas quando eu durar 100 anos, será que a minha musculatura ainda vai aguentar? Será que um pulmão de 100 anos vai conseguir durar para a maioria das pessoas? Mente. O cérebro, né? Então a gente vai começar a ter outras demandas que a gente não tinha antes. E aí a gente vai ter que repor de que forma? Com tecnologia, com equipamentos para o teu cérebro. Eu, por exemplo, eu assinei um treco lá para ser voluntário para o olho biônico. Entendeu? Ou seja, é um negócio tipo de cristalino que você põe no olho, mas em vez de ser um cristalino, você põe um chip, e aquele chip ele melhora a tua visão, amplia, você dá zoom, você dá foco. Tem até uns maluquinhos, tipo assim, será que tira foto? Será que dá para gravar o vídeo? Eu tô aqui gravando um vídeo. E ele pode ser uma interface te trazendo dado, né? Sem dúvida. Minority Report, sabe? Sim, é isso que eu pensei. Então, assim, isso já é viável, isso já está existindo. Isso não é um negócio que é ficção científica. Eu já me inscrevi no negócio. Entendeu? Eu sou um dos voluntários para isso. Não sei se eu vou fazer, se eu vou ter coragem lá na frente, mas eu gostei e falei, cara, isso aqui é animal, preciso saber o que está rolando com isso. Entendeu? Então, assim, se eu vou fazer ou não, eu sou dos 500. Eu vou esperar uns caras ficar cegos antes de eu botar meu olhinho lá. Mas brincadeiras à parte, essa é outra tendência que a gente vai estar falando do humano e da nanotecnologia estarem totalmente conectadas. Então, para isso se conectar no teu cérebro, que nem o Neuralink lá do marciano maluco, o que vai acontecer? Você vai ter esse tipo de dispositivos que vão te analisar, que vão fazer um negócio para você. Acho que a melhor forma da gente entender o que vai acontecer amanhã é olhar Star Trek, Jetsons, olhar Star Wars. Entendeu? Por quê? Porque isso aí vai dar cheiros do que os caras estão fazendo. Porque tu não acha que vem isso? Nem Black Mirror mais, porque Black Mirror já ficou muito próximo da realidade. Exatamente. De certa forma, exatamente, né? Falando nisso, né? Falando sobre tecnologia, Big Techs e tudo mais, como que você está vendo, né, as grandes corporações de tecnologia como Google, Microsoft, Apple e tudo mais, nessa corrida por IA, por novos formatos de devices, né? Então a gente tem uma nova corrida ao ouro acontecendo. E aí a gente tem uma brincadeira tradicional de todos os episódios que a gente grava de 14 anos atrás, há 4 anos atrás e agora, que você sempre foi um nerd fã de Microsoft, que é uma empresa, né, que 4 anos atrás era outra do que é hoje. Ela se reinventou na gestão do Nadella, né? Virou uma das top empresas, né, do mundo, top 5 em valor de mercado, né? Como é que você está vendo tudo isso? Tem um amigo que fala assim, cara, você é o cara mais visionário que eu conheço. Porque eu achei que a Microsoft ia quebrar e ela virou por cima e hoje é a maior empresa de tecnologia. Porque né? Teve um momento da sua defesa de Microsoft que parecia muito mais uma nostalgia do que um lado visionário. Sem dúvida. Mas assim, eu amo a Microsoft de paixão, né? Porque, pô, fui lá 14 anos, tal, não sei o quê, então eu tenho uma história, cara. Eu devo muito da minha história à Microsoft, né? Se bem que ela foi uma empresa que nunca me apoiou. Nunca, em nada. Nunca facilitou a vida, nunca tive contatos bons lá dentro, nada. Mas é uma empresa que eu gosto dos produtos, gosto da cultura. Tava até vendo seus, não é um iPhone. Ah, isso aí é o capeta, velho. Se você usar um Mac disso aí, isso é a maçã comida, é o símbolo do pecado original. Procure, Steve Jobs, Church of Satan, você vai ficar louco que você vai descobrir. Mas enfim, não vou entrar no mérito aqui. Eu acho o seguinte, essas Big Techs, eu acho que eles são os donos do mundo hoje. Se você for ver, você viu que o Mark Zuckerberg assumiu lá a cartinha que ele falou da pressão do governo Biden, né? Exatamente, entendeu? Ou seja, a gente está falando que as Big Techs hoje elas têm o poder de colocar quem eles quiserem no poder. Então quando a gente fala assim de LGPD, que a galera vem, LGPD lá na Europa, tá, não sei o que acha que está criando isso? Isso é uma grande manipulação das Big Techs para os trouxas acreditar. Mas tem toda uma teoria sobre isso. Eu ouvi de gente séria nisso. Eu ouvi de CEO sério sobre esse negócio.
Não CEO das minhas empresas lá de, sabe, pequenininha. Estão falando de empresa de trilhão, falando coisa que você fala, pô, realmente... Que é, por exemplo... É manipulativo, não posso falar, mas vou dizer o seguinte, cara, isso é tudo manipulativo, entendeu? Pra quê? Evitar novos competidores. A partir do momento que você determina alguns padrões de comportamento de privacidade, quem já tem os dados, fantástico. Quem não tem, acabou. Não cria mais esses dados. Entende? Então, assim, ficou muito díspare para alguém começar a competir de novo com esses protegendo caras. o monopólio. Exato. Então, tem o monopólio, esses caras mandam no mundo e vão mandar cada vez mais. A gente está criando empresas que vão ter capacidade de inteligência super-humanas, né? Então a gente está falando de... hoje a gente não fala de computador quântico ainda, não é uma realidade, mas daqui a alguns anos você vai ter um computador quântico talvez no seu bolso. Né? Já falam sobre a possibilidade disso. Hoje para alguns é viável, por causa do quântico, precisa de não sei o quê, até atrás temperatura, uma série de coisas. Lá atrás os mainframes também precisavam de salas. Ninguém imaginava que a gente ia ter capacidade do mainframe no nosso bolso. Sim. Então imagina isso como inteligência artificial rodando no teu bolso. É assim, é um negócio surreal. Então, quem domina essa tecnologia vai dominar o quê? Tendências, o mundo, a empregabilidade, o dinheiro. Esses caras têm um poder hoje. Então, eles têm um poder muito maior do que governos. Eles podem subir e derrubar governos. Se isso é positivo ou não, eu sempre acho que é negativo quando a gente tem um autoritarismo, ou quando a gente tem um totalismo de alguma coisa, ou quando a gente tem esses... São consórcios, cara. Se criaram consórcios. Quando a gente fala assim, mas a Apple é concorrente da Microsoft, é concorrente de outro. Será que são, cara? Acho que tá todo mundo ligado. Todo mundo quer tirar mais dinheiro do seu bolso e manter o seu domínio. Acho que não é nem mais uma questão de dinheiro, é uma questão realmente de poder. Sim, sem dúvida. Complicado. Eu acho que o nosso futuro... acho que eu não quero viver 300 anos, porque a gente vai estar vendo coisas e você fala, meu Deus. Christian, como que a gente educa os filhos pensando sobre essa ótica de o que é importante, quais são os soft skills ou people skills importantes da gente educar os nossos filhos em relação à gestão de tempo, produtividade, capacidade de aprendizado e tudo mais? Eu tenho até um vídeo no meu YouTube que eu ensino o meu filho, na época, com 8 anos, a gerenciar o tempo dele de forma lúdica. Eu acho que a criança precisa entender o seguinte, que a produtividade dá ganhos para ela. E não dá perdas. Se você punir o seu filho porque ele é improdutivo, ele vai ver que a produtividade é um negócio que é ruim para ele. Então ele tem que ver o seguinte, olha, quando você faz as coisas no tempo certo, com antecedência, com um bom plano, sabe, o que acontece? Você ganha coisas e não perde coisas. Quando você faz tudo em cima da hora, você está perdendo coisas. E eu sei que é difícil para o pai que é improdutivo criar um filho produtivo. O meu primeiro filho me pegou numa época que eu era improdutivo. O meu segundo já me pegou numa época extremamente produtiva. Então a diferença dos dois, de trabalho, de forma de fazer, foi gigantesca na escola. Então eu acho assim, ensinar os seus filhos que antecipar as coisas, que não deixar para a última hora, que organizar, que você, sabe, estimular eles a serem, entre aspas, produtivos, e uma forma simples de fazer. Se você botar um quadro na sua casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando a criança vem da escola, aí você vai lá, pega aquela agenda da criança e vê o que tem para fazer. Transforma cada tarefa num post-it. E põe assim, isso aqui é para quarta, isso aqui é para quinta, isso aqui é para sexta. Você fala assim, filho, olha, na quinta-feira tem que entregar um trabalho de geografia. Mas para entregar, você tem que fazer a leitura desse trabalho, da página tal, tal. Então vamos criar um outro post-it aqui, ler o livro da página 10 da página 15. Quebrando em tarefinhas. Põe o post-it antes pro menino. Para menina, para o teu filho. O que vai acontecer? A meta dele é chegar no final de semana sem nenhum post-it. Se ele chegar, você dá um benefício para ele. Se ele não chegar, você fala assim, puxa filho, essa semana você não conseguiu. Mas na próxima você vai conseguir, fica tranquilo. Então você não pune, você dá benefício se ele consegue ser produtivo. Quando você vê, você está estimulando na cabeça da criança o quê? Antecipação, plano. Quando eu planejo antes, eu ganho coisas. Isso estimula um adulto produtivo. Então, ou seja, é lúdico, não pode ser punitivo. E o método, né? Quebrando em pequenas tarefas. Porque às vezes a cabeça do jovem não consegue. Só olha a entrega grande e não consegue fragmentar. Exato. Adulto também, né? Adulto principalmente. E principal, não só quebrar em tarefas, mas antecipar as coisas. Porque as pessoas são de última hora. Se é para ler o livro na quinta, à tarde, a aula começa à tarde, ele vai ler de manhã. Entendeu? Então não é assim que funciona. Se a gente ajudar essa criança a ter antecipação, vai evitar tantos problemas lá na frente. A minha filha estava nessa recentemente chega no fim de semana, tem que ler o livro inteiro que tem prova na segunda, sabe? Então, é isso. Já é um hábito que já começa a me preocupar. Então, você tem que antecipar isso com ela. Ô Christian, que você tá planejando e pode compartilhar para a audiência dos próximos passos, projetos? Você pensa em escrever novos livros? O que tá no seu universo aí de... Tu sabe que antes da pandemia eu ia lançar um livro sobre inteligência artificial. Esse era o tema.
em 2019, eu estava escrevendo o livro Inteligência Artificial, o futuro da produtividade. Quando eu mandei para o meu editor, ele falou assim, cara, IA não é um assunto que é deglutível, as pessoas não gostam disso, esse é um negócio muito técnico. Aí eu falei, caramba, e eu perdi depois desse livro. Ainda tenho ele uma parte, mas eu perdi no gravando, eu passei por cima, eu copiei o meu arquivo anterior em cima do, putz, eu não tinha um histórico daquilo. Aí eu até desestimulei, mas eu tenho esse livro teoricamente pronto, onde eu ensino para as pessoas o que é IA. Não porque está na hype agora, mas porque é minha formação, coisas que eu sempre gostei, que eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Aliás, a minha empresa de investimentos, a tese, quando eu fundei em 2003, era o quê? Investir em empresas de inteligência artificial. Caramba, e estava muito antes, né? Muito antes, tanto que a gente fez a Gobox, que foi quando eu mudei para os Estados Unidos, sei lá, tem 16, 18 anos isso, que era uma empresa de inteligência artificial para e-mails e para produtividade. E as pessoas naquela época estavam tão antes que as pessoas ficavam pé da vida com a gente porque eles falavam que a gente estava lendo os e-mails deles para priorizar as coisas. A gente não estava lendo, era uma inteligência artificial que via e falava assim, isso é importante, isso não é, isso é importante, isso não é. Que hoje é banal com o ChatGPT. Sim. Enfim, então assim, provavelmente eu vou escrever um novo livro, sim, sobre IA, produtividade, ligando essas coisas, um pouco dessa experiência. Porque eu tenho as 4 visões, né, Léo? Eu tenho a visão da IA como produtividade, eu tenho a visão da IA como programador de IA, e a minha formação, né? Eu tenho a visão de IA como empresário de empresas de IA e tenho a visão de IA como investidor de IA também. Então, assim, eu tenho todas as dimensões. Todas as dimensões da coisa. Então, assim, como investidor de IA é a pior coisa do mundo. Entendeu? Como programador de IA, eu fico, nossa, que legal. Entendeu? Como produtividade, eu falo essencial. Então, assim, cada uma dessas visões, e como empresário de IA, eu falo, cara, é o básico, você tem que ter. Então, a IA hoje é um commodity. As pessoas não podem achar que é diferencial. Então, quer dizer, esse lado Christian 3.0, depois de 4.0. Das pivotagens, né, que foram acontecendo ao longo dessa trajetória, o lado autor e a autoridade com esse conteúdo e esse repertório continua, né? Sem dúvida. Eu nunca vou deixar isso. Eu gosto de produtividade. Eu leio sobre isso. Todos os dias eu vejo algum artigo sobre produtividade, alguma pesquisa, alguma coisinha. Eu tenho um robô que faz pesquisas nas bibliotecas de pesquisas, de research, de papers, e ele traz também conteúdos de artigos, de blogs, tal, etc. Podcast, que agora ele consegue ouvir podcasts e consegue ver vídeos, e ele me traz um resumo. Todo dia. Então ele traz os pontos, isso aqui saiu sobre isso, esse cara falou sobre isso, 80% daquilo ali é o mesmo do mesmo. Mas tem 20% que é coisa legal, coisa nova. E aí você vai e aprofunda. Eu vou ler, entendeu? Então todo dia eu estou vendo alguma coisa sobre isso. Para mim mesmo, para as minhas empresas e para os meus clientes. Como que é a sua rotina de produção hoje de conteúdo? Péssima. Ai, Léo, porque eu tô tão focado nesse backstage, sabe, das empresas. Então, assim, eu tô dentro de um monte de empresa. Ninguém sabe que eu sou sócio daquilo, que eu tenho aquilo. Eu falo muito pouco sobre isso. Então, eu gosto de não aparecer. Quanto menos eu apareço, mais feliz eu sou. É porque eu sempre, e isso é verdade, porque desde sempre a figura pública do Christian nas redes, né, é o Christian palestrante, autor, né, e a autoridade falando sobre o tema. Né? Não, e mesmo na época da tríade, da consultoria e tudo mais, você não aparecia como o empresário. Né? Não. E continua assim, né? Eu continuo assim, tá bom. Beleza. Mas hoje o meu papel de empresário é 90% do meu tempo. De gestor, de CEO, de CTO, tocando essas operações. Então, eu tô muito focado nisso. Então, às vezes eu olho e falo assim, cara, o que eu vou falar? Porque você tá na rede social, eu vou falar um pouco do teu dia, o que você tá fazendo. Então eu vou falar, eu tô aqui com o Léo, tal. Isso seria legal de fazer, até eu vou fazer no final. Sim. Mas a minha rotina é levantar, ir pro escritório trabalhar nas empresas e almoçar e depois trabalhar um pouco mais, depois fechar o dia. Então, todo dia é mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou falar todo dia, eu tô aqui, hoje eu tô cuidando da Crow, hoje eu tô cuidando da Panda, hoje eu tô fazendo isso. É chato para as pessoas. Então eu tenho que tirar um conteúdo e falar assim, não, vamos falar sobre produtividade, vamos falar sobre alguma coisinha de gestão, vamos trazer algum assunto polêmico e tal. Eu tenho que criar um assunto à parte. Mas aí eu tô com uma procrastinação sobre isso. Tô com a preguiça de fazer isso. Porque a real é, eu nunca ganhei dinheiro com venda de curso ou com internet. Entende? Se eu vivesse de internet, eu ia ter que fazer isso toda hora. Mas é que ele suporta, né? É um conteúdo que suporta para a tua audiência. Mas o lado Christian, autoridade, foi muito o quê? Palestra e livro? O lado Christian, autoridade, veio do livro e muito das consultorias para as maiores empresas. Porque as revistas, a TV, naquela época, eles me viam como a referência
desse assunto, porque eu atendi o CEO de trocentas empresas, porque eu pesquisei um monte de gente, porque eu tenho 8 livros sobre esse assunto. Então, assim, isso me gerou toda essa autoridade. E os resultados práticos dentro dessas empresas, né? Então ninguém fica no mercado tanto tempo se não der resultado, né? Então você está tendo que falar não nesse momento. Totalmente. Porque se você está 90% focado nos negócios que você fundou, Exatamente. né? Então demanda deve ter. Esse ano eu recusei mais de 50 palestras. Né? Não, Coisas, imagino. tipo assim, primeiro que eu tô morando nos Estados Unidos. Então, tipo, eu vim pra cá pra fazer uma palestra especificamente, esse bate e volta, não é o meu papel. Não é mais o que eu gosto de fazer assim. Agora, eu venho pro Brasil, tô aqui, tipo, eu fiquei em setembro no Brasil. Então eu fiz 4 palestras, mas aí casou, entendeu? E geralmente palestras que eu gosto de fazer para empresários, empreendedores, Sebrae, sobre inteligência artificial, adoro falar sobre esse tema, futuro, sobre produtividade. São temas que eu curto, entendeu? Mas eu não vou mais à empresa, Christian, você dá um treinamento aqui pro meu grupo de 15 pessoas. E às vezes queriam o Christian e pagavam por esse valor. Exato. Então, assim, se o cara quiser hoje, a gente vai botar uma proposta de uma fortuna. Vai ser 200 mil para fazer um treinamento de 8 horas aí. Tem empresa que paga. Todo dia uma empresa pagou. E quis fazer lá. E assim, foi interessante, porque teve uma troca muito grande. O CEO, que é uma empresa que fatura 7, 8 bilhões, né? E o CEO, o vice-presidente, os diretores estavam todos lá. Então não era um curso de produtividade. Era um curso de gestão, de olhar um pouco para a inovação. Uma empresa do mercado tradicional falou assim, cara, o CEO virou e falou assim, vem cá, eu te contratei aqui, eu queria ver o seguinte, o que você faria no nosso mercado se você estivesse no meu papel aqui? Legal essa abordagem, Pô, né? foi animal. Porque entendeu? você não Então, levou um formatinho lá, né? eu levei um curso de produtividade, falei um pouco sobre isso, mas a gente direcionou muito para olhar o seguinte, tá, desse mercado aqui, o que você faria diferente? Como que você traria tecnologia para esse meu produto? E aí eu comecei a ficar pensando, a gente começou a gerar umas ideias, gerou um monte de ideia legal lá, um monte de ideia. Eles acham que vão lançar um produto, ainda não dá para falar, mas bem interessante de assinatura, com tecnologia para um produto tradicional, cara. Se você falar, pô, entendeu? Então, isso é legal. Essa é uma troca que eu gosto de fazer. Essa é uma troca que eu, Christian, iria com certeza para um projeto desse. Mas assim, você fez uma escolha, né, nesse modelo, nesse momento 4.0 da sua carreira, porque eu vejo que seria muito cômodo ou muito mais confortável você viver só da autoridade, né? Fazer o próximo livro, Sim. criar as novas palestras, dar treinamento, porque seria o Christian, o ticket alto, né, high Exato. ticket e tudo, e beleza, né? Assim, ó, é aquela coisa, né? Dinheiro por dinheiro, Léo. Quando eu vendi a minha empresa lá atrás, a primeira vez, eu já tinha dinheiro para mim e para meus filhos. Talvez não para os meus netos, mas daria para mim e para meus filhos não fazer mais nada na vida. Entende? Então, ou seja, eu já tinha dinheiro. Então, eu tinha poder de escolhas. Quando eu entrei em produtividade, todo mundo falava assim, cara, produtividade, você ganhando maior dinheiro com isso, porque eu aparecia muito. Mas eu só fui ganhar dinheiro com a produtividade mesmo com a tríade 3 anos depois. Por que não aparece nenhum grande especialista em produtividade hoje? Por que nunca ninguém cresceu? Porque se o cara não tiver grana, ele vai morrer de fome com produtividade. Porque demora pro cara ter resultado com isso. Eu só fui ter resultado 3, 4 anos depois. Teve até um conhecido meu que ele começou a falar, não, cara, já que você diminuiu aí, então eu vou virar a nova tríade. Eu falei, cara, beleza. Ele aguentou 2 anos e meio. Ele falou, cara, não dá. É assim, ganha pouco, trabalha muito, não tive o resultado, não tem. Mas eu não dependia desse pilar financeiro para fazer o negócio. Eu fazia por uma pura paixão mesmo pelo tema. Então isso me fez crescer. Então isso é uma barreira de entrada a novos players desse mercado, que é um negócio difícil. Por isso que todo mundo lembra de você. Exato. E assim, eu falo isso para quem tá entrando, eu falo, vou ganhar dinheiro com produtividade. Eu falo assim, cara, não é um mercado fácil. Porque é o tipo de dor que as pessoas dão um jeitinho para resolver. Uhum. É o tipo de dor que a empresa, ela quer pagar para um cara que seja tipo assim, quantas vezes eu não fui na empresa que o CEO falava assim, olha, eu tinha a empresa A, tinha a B, tinha a C. A custava 10, a B custava 20 e você custava 60. Assim, por que eu contratei você por 60? Porque se der errado, eu contratei o Christian Barbosa, eu contratei a tríade, eu contratei o melhor. Então eu me protegi. Sim. Entendeu? Então tinha muito disso. Isso acontece quando você é o primeiro, né, do top of mind da marca de referência, né? Exato. Então, ou seja, a gente surfou e ainda surfo hoje. Se eu quiser voltar hoje para produtividade 100%, a gente vai voltar. A tríade é uma empresa que chegou a faturar 50 milhões com produtividade. Entendeu? Ou seja, você ser uma consultoria de um único produto, que a gente só falava de produtividade e crescer tanto em cima disso, foi bem legal. Mas
Trabalhoso. Trabalhoso. Então hoje eu optei por não mais estar fazendo isso, a não ser que seja um cliente muito legal. Tem clientes que eu amo, a Nivea. É um cliente nosso que eu atendi o Christian aqui, que é o presidente. Empresa bacana, cultura legal, adorei. A Natura, outro clientão que eu adorei trabalhar com eles, Boticário também. Que se eu ficar falando aqui vai começar a ter Sim. Bergenheim. Nossa, eu adorava fazer com esses caras, né? L'Oréal, pô, a L'Oréal foi um grande cliente nosso, assim. A Globo, putz, adoro a Globo, cara. A Globo é meu cliente mais longevo. Desde software, né? Lá atrás, Desde né? software lá atrás. Ó, começou com software lá atrás. Depois eu fiz uma palestra pra Globo quando eu tinha 19 anos pra 20. Não tinha nem o livro ainda. E depois a Globo virou um cliente nosso de treinamento bacana. Eu atendi um monte de áreas da Globo. Christian, reta final aqui. Quais são hoje, né, as suas rotinas e os seus hábitos e os seus tech de organização pessoal? Tá, rotina primeiro. Minha rotina é muito igual. Tem uma história que fala assim, se você pega as pessoas de alta performance e faz um time-lapse do dia delas por um ano, é muito monótono porque é igual. É monótono. Não é? Se eu falar é monótono. Eu vou dizer que assim, mudou um pouco porque eu tô namorando. Então eu até falei pra minha namorada isso hoje mesmo. Eu falei pra ela assim, sabe qual é o nosso problema? Quando a gente tá separado, cada um tem a sua rotina individual. Quando a gente tá junto, a gente não tem uma rotina ainda. Então eu falei, a gente tem que casar logo, porque a gente vai criar essa rotina. Por que a gente se vê quando a gente não mora junto, entendeu? Então quando você vê, a rotina quebra um pouco. Mas quando eu tô eu acordo, vou tomar o meu café da manhã, igualzinho. Antes de tomar o café, né, eu acordo, vou ler. Todo dia. Eu acordo, vou ler lá uns 30, 40, 50 minutos. Vou fazer um curso online. Sempre faço uns 15 a 30 minutos de curso online. Eu vejo um vídeo, um podcast, alguma coisa. Então, assim, todo dia de manhã tem 1 hora do acordar até eu aprender algo novo. Vou fazer meu café da manhã, sempre igual. Sempre igual. Aí depois eu vou pra academia. Quando eu tô no Brasil, eu vou pra academia de manhã logo cedo. Quando eu tô nos Estados Unidos, eu vou pra academia por volta das 11h30, que pega o horário do almoço aqui no Brasil. Então essa é a rotina. Começa a trabalhar. Quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar minha lista, que já foi planejada a minha semana, planejo a semana, chego de manhã, tenho as prioridades do dia, ordeno as prioridades. Olho para ver se não chegou nada no WhatsApp, no meu e-mail, coisa do tipo, crio novas tarefas e começo a despachar essas prioridades que eu criei. Basicamente essa rotina, sempre igual. Paro para almoçar 1 hora, faço 2 pausas de manhã, faço 2 pausas de tarde. Pausa de 10 minutos, às vezes com uma pausa maior, um pouquinho de 20 minutos. Nessa pausa eu vou pausar mesmo, eu vou ver Instagram, eu vou ver série no Netflix, eu vou ouvir música, eu vou ligar para minha namorada, eu vou fazer coisas que não tem nada a ver com o trabalho. Vou andar de skate várias vezes. Aí quando dá umas... Recarrega. Exatamente. De manhã e de tarde. Por volta das 6 horas eu tô parando. Então 6 horas eu tô parando, aí eu vou fazer minha janta, ou antes disso, à tarde eu faço também uma alimentação importante, proteína e tal. E aí depois, umas 6 e pouco eu já parei, e aí eu vou dar uma relaxada. Às vezes eu vou andar de skate, eu vou jogar tênis, vou fazer alguma coisa que é um hobby, eu vou ler mais um pouco, ou vou ver uma série, ou vou arrumar, como eu moro nos Estados Unidos, é muito by myself. Então onde eu guardo, por exemplo, para lavar roupa, para passar roupa. Tem que se virar, né? E lá me viro total, cara. Aqui no Brasil tinha mais estrutura, tinha cozinheira, passadeira, mulher que tocava a casa e tal. Aí, lá eu não tenho nada. Eu e eu. E, cara, como eu me adaptei sendo eu e eu? Achei que eu ia morrer quando começou eu e eu. Sem staff. Nossa, o primeiro mês foi estafante na minha cabeça. Aí agora isso tá na rotina. Então, tipo, eu tenho um dia que eu lavo roupa, tenho um dia que eu vou passar roupa, tenho um dia que eu vou organizar a casa, fazer coisa de casa, tem a mulher lá que vai e ajuda, mas basicamente sou eu, entendeu? E a rotina de sono? Cara, minha rotina de sono eu gosto de dormir por volta... Entre as 10 é o meu primeiro momento de sono, onde você tem ali, você fala, putz, comecei a ter sono, sabe? Você fala, 10 horas, mais ou menos, 10 e pouquinho. Mas eu gosto de ficar até um pouco mais tarde. Então eu vou dormir por volta de meia-noite, 11h30, meia-noite. Durmo, e aí eu vou acordar no outro dia entre 6 e 6h30. Então mais ou menos essa é a minha rotina. Eu tenho de 7, na média eu procuro ter 7 horas de sono, quando eu fico bem. Então se eu dormir, por exemplo, meia-noite e meia, eu vou acordar por volta das 7, 7h30. Então... Mas eu gosto de acordar todo dia por volta das 6 da manhã. Boa. E falando sobre você que consome muito conteúdo, quais suas dicas hoje, assim, de livros que você tem lido e que tem te chamado muita atenção? Cara, sabe um livro que eu li? Foi meu filho que indicou. Eu, pra nome, sou péssimo, Léo. Então eu vou pegar aqui a colinha. Não tô com o meu Kindle aqui. Talvez você saiba o nome do livro, Os 5 Próximos Passos. Sabe o nome do autor? Não sei. Mas a gente procura e coloca na descrição. Cara, depois. Bom esse livro, viu? O outro livro que eu gostei muito, de um cara que é mentor de startup nos Estados Unidos, é
The Great CEO Within. The Great CEO Within, ele fala sobre como você se tornar o CEO de uma operação. E, cara, ali tem muitas coisas que eu faço, que eu vivo e que eu aprendi com o cara, achei fantástico. É um manual, né? Quase, né? Manual, tu já viu esse livro? Eu sei qual que é, mas eu não li. Cara, muito bom, realmente muito bom. Putz, eu leio de tudo. Eu tava lendo livros, às vezes, de conexão com Deus, coisas do tipo. Então, Sim. eu gosto daquele meio batidinho, mas é bom, aquele Café com Deus Pai, né? O pessoal lê bastante, acho que é legal você dar uma lida, se conectar com alguma coisa. Outro livro que eu li que não tem nada a ver, mas é Coisas que você precisa saber antes de casar. Cara, fantástico. Eu falei, Você tá nesse momento, hein? eu tô nesse momento. Então eu li ali e falei, pô, legal, gostei de algumas coisas ali, sabe? Vou recomendar, inclusive, pros meus filhos. Vocês têm que ler esse livro aqui, muito bom, de um baita de um terapeuta de casais lá, bem legal. Então, assim, eu li muito, Léo, de tudo. E conteúdos como podcast, séries e filmes, assim, o que você tem consumido? Vamos lá. Podcast, Diary of CEO cara, não tem o que falar, é muito bom esse daí. Eu gosto de ler de ouvir aquele cara também, aquele que entrevista um monte de gente, o famosão. Tim Ferriss? Não. Joe Rogan? Joe Rogan. Sim. Muito bom o Joe Rogan. Tim Ferriss eu ouço também. Ele tem um podcast, tem uma galera bacana que vai lá. E ele é da época de 4-Hour Work Week, né? Exatamente, Porque como você vem de produtividade e ele era Mas é que tá, né? ele nunca foi de produtividade. É verdade. Ele foi de automação. Verdade. Ele ensinava você a automatizar a tua vida. O que ele ensina lá atrás é o que os nômades digitais hoje fazem. Sim. Entendeu? Então ele criou o nomadismo digital. Ele falava lifestyle design, né? Exato. O termo que ele usava. Exatamente. Né? Então ele não foi um cara de produtividade, ele foi um cara de nomadismo, Sim. né? De você. É que, by the way, ele dava dicas também. né? Exatamente. Mas é um cara muito bom. Sim. Então, putz, eu sou um fanzaço de Star Wars, né? Então eu vejo tudo que sai no Disney Plus de Star Wars, eu vejo. Eu tenho visto um pouco mais de TV, eu gosto de ver série, eu gosto de ver Netflix e tal. Então, cara, às vezes eu vejo aquelas séries pra dormir, tipo, uma série bem idiota que eu vi pra dormir, mas foi interessante aquele, caramba, Casamento às Cegas do Brasil. Cara, é uma idiotice. Você fala assim, não aprendi nada com aquilo. Não, mas às vezes você não precisa aprender alguma coisa. Mas você fala, pra esquecer da vida, sabe? Bem legal. E tem séries muito inteligentes, tipo, eu vi tem aquele. Essa é genial, essa série. Que é não sei como que tá aqui no Brasil, lá chama Undercover Billionaire. Sei qual que é. Eu não sei se aqui no Brasil tem. Sei qual que é. Que eles pegavam bilionários, botavam numa cidade, davam $100 pro cara e falavam, te vire. Os caras faziam 1 milhão em, 90 dias. Parece o livro Segredos da Mente Milionária, né? Que fala que você tem um termômetro para dinheiro e que você pode, se o cara tem um termômetro voltado para cima, você pode tirar tudo que ele vai voltar a construir. Exatamente. E, cara, é prova disso. Impressionante. E eu vejo muito conteúdo no Xgrow mesmo. Tem caras que tem ali uns conteúdos muito bacanas, que eu às vezes compro o conteúdo deles, acho bem legal. Cristian, tem algum app que você, não óbvio, que você usa com frequência? Tipo, algum aplicativo para organizar alguma coisa, ou de produtividade, que seja, que não tá na home screen da maioria das pessoas? Eu uso muito o OneNote, né? Eu adoro o OneNote, cara. Baita aplicativo. É o que eu mais uso hoje é o OneNote. Então é um aplicativo muito bacana. Eu uso o de gravar voz também. Então, eu peço tudo pro meu. O Samsung agora, eu uso um S24 Ultra, né? Ele se integrou, que ele tem um NPU, que é um processamento para IA, né? Então ele colocou aí cara, o Google hoje, eu posso pedir tudo e ele me integra como se fosse um ChatGPT falando comigo, né? Então, fantástico, cara. Eu peço tudo para ele que eu preciso. Você tem o hábito, às vezes, de gravar suas ideias e depois transcrever e depois jogar no AI e tudo mais, né? Eu tenho feito isso. Um hábito que eu peguei, que eu acho muito interessante, é de diário. Pessoas escrevem pouco que elas estão pensando. Você tem que Journaling, né? É interessante, porque depois você pode voltar nas ideias, você vê coisas e fala, isso aqui é bacana, tal. Porque às vezes você não está pronto no momento, mas depois aquilo volta. Acho que é legal de fazer. O Note é usado para isso. E depois sumariza e depois você consegue recapturar e reordenar, né? Acho Exatamente. que o grande segredo não é só a captura. É como que... Tem um livro que chama How to Take Notes. Sim, muito bom. Muito né? bom. Que ele meio que fala como tomar nota para depois virar metadado e interconectar com outras, né? Acho que nesse livro ele comenta sobre aquele método Friedman. Isso, esse mesmo. Então, esse bem mesmo. bom, cara. Esse mesmo.
Christian, queria te agradecer. Eu que agradeço. Queria agradecer a audiência. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.